galera, boa noite, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos aqui novamente com o nosso Pode Crente, Minha História. E hoje temos aqui um convidado muito especial, ele que é esposo da Leandra, presbítero, mais conhecido como Pedrinho Gás. E ele que é empresário, hoje bem sucedido na cidade, graças a Deus por isso, vereador pelo terceiro mandato, isso não é fácil, né? Pelo terceiro mandato, já presidiu a Câmara Municipal, atualmente está exercendo o cargo de secretário da Habitação, acabou de completar o curso de Direito, olha aí. E o que muitos de vocês não sabem, e até eu mesmo não sabia, é que ele veio de baixo. Isso mesmo, veio de uma família totalmente desestruturada, né, como nós já estávamos conversando aqui. Muitas vezes, pessoal, ele contou para a gente aqui que sentia o desejo, sentia a vontade de comer um simples pão, e faltava isso na sua mesa. Então, daqui a pouquinho, ele vai contar com mais detalhes para nós aqui, essas histórias, tem muitas histórias, tá? Olha, Pedrinho já foi catador de latinha, vendedor ambulante, servente de pedreiro, né? Repetiu por diversas vezes, né, a escola, o ano letivo aí. Então, você que está com dificuldade, hoje é o dia para você ficar aí até o final dessa live, para você curtir com a gente aqui esse Pode Crente. Tem esperança para você. Tem Vai esperança. ter dica. Sofreu bullying, tá? Não sei que tipo de bullying, fica até o final que você vai saber. Vai contar aqui para gente. Preconceitos, não sei se racial ou sei lá, por ele ser o Pedro, simplesmente, não sei. Mas ele vai contar para a gente com detalhes também. Tinha tudo, pessoal, tinha tudo para ter um futuro incerto, frustrado, né, por tantas dificuldades que passou. Mas hoje nos honra, nos abrilhanteia aqui com a sua presença, tá? Muito obrigado, irmão Pedrinho, tá? Por estar participando com a gente. Ele que é presbítero, também serve a Deus. E, gente, ele fez uma escolha há um tempo atrás, e uma escolha que mudou totalmente a sua vida, e ele disse para a gente que para sempre, tá? Então, Amém. você vai entender qual foi essa mudança, né, não, Rafael? Amém. Então, eu sou o Gêmeo Subilar, né, aqui da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no Parque Residencial Novo Mundo. Estou aqui ao lado do meu amigo e companheiro de todas as quintas. Todas as quintas. Rafael Rodrigues. Rafael, quero agradecer aqui sua presença, por ter aceitado nosso convite. Amém. E quero já, Gêmeos, mandar um abraço aqui para alguns irmãos aí que têm mandado mensagem para a gente. Quero mandar um abraço aqui para o Anderson Gomes, que inclusive trabalha lá na Câmara lá. Meu amigo Anderson Gomes, trabalha lá na Câmara. Então, a gente está recebendo bastante mensagem aí dos irmãos que têm nos assistido, e é muito gratificante, viu, irmãos? Quero agradecer também o nosso irmão Rui Vila Nova, lá da igreja do pastor José Lima. Rapaz. E toda a igreja lá do pastor José Lima. Grande companheiro. Isso é homem de Deus, hein? Os irmãos da igreja lá do hospital lá. Em nome de Jesus, um abraço para todos aí que nos assistem aí. Nós tivemos a honra, na verdade, né? Porque vale lembrar isso aqui, porque na semana passada agora estávamos em aproximadamente mais de 300 jovens juntos num congresso, e o Rui nos honrou muito e falou bastante da gente lá. Falou: olha, não perca um capítulo. Gente, assiste, falou para todos os jovens, assista lá que vocês vão gostar, vocês vão amar. Então, um abraço para o meu querido amigo Rui, né, companheiro de todas as horas, divulgador também do reino. Então, faça a sua parte aí, Rui, tá? Já encaminha para toda a galera que estava com a gente nesse final de semana, e vamos levar o reino através dos testemunhos que estão sendo contados irmão aqui, Pedrinho, amém? A gente faz esse trabalho porque a gente acredita que aumenta a fé das pessoas. E também ensina através do seu testemunho. Hoje você vai contar aqui sua história de vida, e acabam muitas pessoas aprendendo também, né? Pela vivência do outro também. Então, esse é o nosso objetivo também, de estar ensinando aí, de estar divulgando aí a sua vivência. Né, que muitas das vezes a gente vê as pessoas nas ruas, né, vê andando no carrão, vê a pessoa bem-sucedida, com a casa boa, com uma empresa, um empresário como você, ou vê simplesmente a gente chegando na igreja, vai para a igreja, volta para a igreja, mas não conhece a história dessa pessoa, não sabe que transformação, de onde ela veio, o que desencadeou algumas coisas, né, que aconteceu na sua vida, para viver essa transformação. E é isso que nós trazemos hoje, através desse canal, desse Pode Crente. É levar o conhecimento às pessoas que estão do outro lado, né, o que Deus tem feito,
né, e a história de vida, né, o exemplo que vocês têm, né, para passar. Cada um de nós temos uma história, mas nós trazemos pessoas especiais como vocês para divulgar isso, né, para deixar claro aí para toda, não só para Boituva, né, porque nós somos cidadãos hoje boituvenses, mas para todo mundo. Hoje nós temos essa ferramenta que é muito importante. Então, você que está aí conosco, já pedimos, por favor, dá o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e divulga para o máximo de pessoas que você puder, para que a gente possa alcançar mais, né, gente. Mais gente. para a glória de Deus. Pedrinho, você é uma pessoa que todo mundo te conhece. Boituva inteiro. Se colocar a foto do irmão Pedrinho, falar quem que é esse aqui, eu sei quem que é, o Pedrinho. Mas as pessoas não conhecem os detalhes, né, da sua vida, né? Não conhecem a história, não conhecem, né, o que você já passou e o seu valor, né? Então, queria hoje as pessoas vão estar conhecendo você hoje aqui, né? Você sabe que você falou aí, muita gente me conhece e até minha esposa ela fala algo engraçado para mim, né? Ela fala, não dá para andar mais com você. Já faz alguns anos, né? Porque às vezes a gente sai do depósito, que é no centro, e vai em alguma loja, por exemplo, de mão dada, e aí ela fala, ó, você vai ir sozinho, porque não dá para andar com você, porque toda hora alguém, né? Toda hora alguém. Ô, Pedrinho, você viu? Faz favor. Aí passa alguma situação, quer falar de algum problema do bairro, então para mim chegar até o local desejado. No centro, eu já estou no centro, mas para mim andar com ela não dá. Porque eu vou parando. Às vezes eu saio dali do depósito para mim, vamos por aqui, eu vou no Banco Itaú, lá do shopping. O que todo mundo faz em 5 minutos, para mim vai 1 hora. Mas isso é uma satisfação, porque no caminho você encontra 4, 5, 6 pessoas que... Ah, Pedrinho, faz favor, já aproveitar que você está aqui. Já tem um protocolo aqui para você então, levar realmente, já pega, né? A gente... Maravilha. E uma coisa que eu lembrei aqui, Rafael, e isso é interessante, sabia? Porque isso é há muito tempo. Acho que desde quando você começou a ser conhecido na cidade, você acredita que tinha pessoas que me chamavam de Pedrinho Gás, achavam que era seu irmão? Eu lembrei disso agora, rapaz. Ainda bem que Parecido você é um mesmo. menino bonitão, então para mim é um privilégio ser comparado a você. Tinha pessoas que olhavam para mim e falavam, você é irmão do Pedrinho Gás? Ai, que bom. Aí, e colocaram meu apelido. Um tempo chamava de Pedrinho Gás. E agora eu estava aqui, eu comecei Mas ele a tem um lembrar vozeirão bonito, né? Já pensou? quem me dera. Eu com um vozeirão desse, Olha aí. rapaz. Mas você também tem uma voz também bonita também. Ah, você é Olha aí, que simpático, cara hein? legal. É, um locutor, parecendo locutor. Leandra, já dá um desconto para esse menino na próxima compra de gás, viu? Tô precisando, viu? Porque tá caro, hein? esse gás. A gente está acostumado já a ouvir, né? Mãe, acabou o gás. Era esse. Chama o Mas eu Pedrinho lembro Gás. da musiquinha do Gás desde que eu era criança. Sim. Quantos Tá me chamando anos de tem? velho, pô? Não, mas quantos anos tem essa música que Ah, você já lançou? tem uns quase 20 anos já. Tá, Olha a aí. cidade inteira canta essa música. Essa musiquinha Gás. entra na cabeça A das gente pessoas. já ouve lá em casa. Ó, Foram estratégias que Deus foi dando que bom. no meio do caminho. Mas que bom, né? Então, E vamos lá. aí, como que foi a sua infância? O que você... você falou para nós aí que você teve uma infância difícil, uma família desestruturada. Como é que foi esse passar aí? Então, infelizmente, hoje, muitas famílias no Brasil, né, e a cada ano isso aumenta muito, a pessoa nasce ou cresce num lar desestruturado. O que é um lar desestruturado? É um lar que você não tem mais a figura do pai, da mãe, às vezes do avô, da avó, esse conceito, né? Infelizmente, a cada ano que passa, isso é lamentável. Então, no nosso caso, isso ocorreu já há 43 anos atrás. Então, há 43 anos atrás, quando havia uma separação de um casal, já era um escândalo por si só. Então, imagina, meus pais separaram, eu tinha 3 anos de idade. Mas estamos falando há 40 anos atrás isso. Então, a mulher já sofreu um preconceito, e seus filhos também. Então, a gente teve uma dificuldade muito grande. Minha mãe era do lar, passou a fazer faxina para sustentar a família. Imagina, se hoje é difícil você sustentar uma família já num lar estruturado, imagina 40 anos atrás, uma mulher sozinha com 4 crianças. Então, realmente foi um ambiente de muitas privações. Então, coisas básicas que qualquer criança tem, minha mãe não tinha, obviamente, condições. A prioridade era colocar comida na mesa.
né? Então, foi uma infância muito difícil por causa disso. Você, já naquela época, igual, não é diferente de hoje, mas imagina, nós pegamos épocas que era normal as crianças irem para a escola, você tinha um uniforme, um sapatinho, uma lancheira, né? Hoje nem usa mais lancheira. Nós não tivemos nada disso. Material escolar, né? Material escolar, caneta diferente, lápis de cor, essas coisas a gente não tinha. Minha mãe não tinha condições de comprar isso. Era o básico do básico. Eu me lembro que o uniforme escolar a gente usava o que ganhava. Aquele que não servia mais para o outro aluno, era aquilo que era doado para minha mãe, passava para a gente, que tinha um furinho aqui e ali. E foi assim. Eu vim comprar minha primeira roupa nova, eu tinha 12 anos de idade. Quando eu usei a primeira calça jeans nova que eu comprei com o meu dinheiro. Era a primeira calça nova que eu me lembro, eu usei com 12 anos de idade. Então, isso era, infelizmente, essa desestrutura, a ausência de um pai que era o provedor, realmente trouxe esse desequilíbrio que gerou, obviamente, uma série de situações econômicas desfavoráveis para a minha família, né? Sim. Minha mãe tinha que trabalhar, saía cedo. Então, era uma criança cuidando de outra criança. Eu me lembro que minha irmã de 7 anos cuidava de nós. Eu tinha 3, né? Aí tinha uma de 6, tinha uma de 4. Então, realmente, Deus nos guardou em tudo isso, porque era também tempos perigosos, né? Sim. Mas acarretou muita privação. E perto da minha casa, tinha uma padaria, era um quarteirão de casa, imagina. Inauguraram uma padaria, aquele cheiro de pão quentinho, e você não tinha uma moeda para comprar um pão. Tanto que o café, na minha casa não existia café da manhã, pão, bolacha, essas coisas, não tinha. Ficava só no cheiro. Só no E cheiro. você sentia aquele cheiro gostoso da padaria. Então você tinha vontade de comer um pão, e não tinha. Triste. Sei lá, 50 centavos custa um pãozinho hoje. Eu não tinha essa E vontade. essa ainda eu acho que é a realidade de muitas pessoas. De muitas Né? pessoas, De muitas pessoas infelizmente. ainda hoje, né? E você? Isso você está relatando há 40 anos atrás. 43 anos atrás. Então. A sua Pra você ter uma família ideia, era- às vezes eu vou nos Ah, lugares, pode até falar. hoje, é comum as pessoas me oferecerem café. Aham. Eu não tomo café porque eu não tenho prática, não é porque eu não gosto. Eu não tenho Sim. prática, então eu nunca peguei essa prática, né? Por quê? Porque café era um produto caro para gente. Hoje está caro também, né? 20 Sim, reais sim. aí, meio quilo de café. Aham. Mas imagina, naquela época, também era muito caro. Então era um luxo. Então não existia café na minha família. Nós fomos criados com chá. Chá mate leão dourado. Ei. Os mais antigos sabem disso, a caixinha que você comprava aqui fazia muito chá. Mas você, na sua infância, a sua família servia a Deus? Era evangélica? Não? Sim, meus pais casaram na igreja, eram conhecedores da palavra, infelizmente acabaram se divorciando e, lamentavelmente, toda a família paga um preço, né? Seus pais são vivos ou não? Ainda? Meu pai já faleceu, Já faleceu. mas a minha mãe é viva, eu louvo a Deus pela vida dela, porque eu falo, eu tenho uma mãe sensacional. Eu me lembro que a minha mãe, ela não ia para a igreja porque se afastou, obviamente, e depois acabou amaziando com a pessoa, então isso impedia dela voltar para a igreja. Mas ela tinha um senso tão grande da importância da fé na nossa vida, que a minha mãe obrigava nós a irmos pra para a igreja com a vizinha. Olha aí. E eu tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade, e um dia eu questionei. E minha mãe era brava, né? E aí tomei uns cascudos dela, uns tapão, e que eu questionei, mas a senhora não vai e quer que a gente vai? Nossa, apanhei. Apanhou por causa disso. Vá, Antigamente menino, não discuta, tinha vá. rédea, né? Hoje eu agradeço, porque na igreja eu fui aprendendo, mesmo sendo uma criança, eu fui aprendendo a palavra de Deus. Então, tem muita gente que às vezes conhece um pouco a minha história e fala, nossa, você não tem trauma, você não tenho nada, não tenho trauma de nada. Já sofri preconceito, bullying na escola, de tudo quanto é tipo. Era uma vida de bullying. Desde meu primeiro ano na escola foi aos 7 anos, né? Sim. Como a maioria das crianças. Então era normal, você imagina. Se uma criança vem para a escola sem tênis, camisa rasgada, com furinho, material ruim, é óbvio que ela vai sofrer bullying em qualquer época. O Então, bullying era por isso, era pela era questão por isso, pela questão da pobreza. não pela questão pobreza. da cor e tal. Não, era simplesmente pela pobreza. Entendi. Quantas vezes eu ia para a escola, eu começo a lembrar, hoje eu rio, né? Mas na época era difícil, imagina, eu ia para a escola sem calçado algum, descalço, literalmente descalço. Qual era a cidade que você morava? Araçatuba. Araçatuba. Pegava o caderno e ia para a escola, meu caderno não tinha nem capa, nem nada, então era, sabe? E estava lá no meio dos outros alunos, todo mundo arrumadinho, uniforme passadinho,
aí chega aquela criança toda mulambenta, vamos dizer Sem assim. nada. Era óbvio que era Por isso que você repetiu, discriminada. mas por isso que você repetiu várias vezes a mesma Não, série? não. Na verdade, eu repeti várias vezes, porque quando eu tinha 11 anos de idade, eu estava na 5ª série já. Né? Mas o quê? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Né? Naquela época, as pessoas começavam a trabalhar cedo para ajudar em casa. Então, eu tive que fazer uma opção. E, muitas vezes, o horário de aula atrapalhava eu trabalhar. Então, entre trabalhar e estudar, a preferência era trabalhar. Era trabalhar. Então, às vezes, eu começava o ano, ia até o meio do ano, depois estava Perdi o trabalhando, ânimo. perdi o ano, entendeu? Ah, entendi. Por exemplo, você ia na escola, tinha uma vaga de manhã. Aham. Aí, no meio do caminho, eu não estava trabalhando. Aí, arrumava um serviço, esse serviço que eu arrumava era o dia inteiro. Então, Entendi. sacrificava o estudo. E a necessidade do trabalho era porque você também precisava prover algo, que já não Sim. tinha seu pai lá Exatamente. como provedor, e sua mãe, né? E todos em casa começaram a trabalhar cedo. Entendi. Graças a Deus, trabalhar nunca matou ninguém, eu sou a prova disso. Sim. Fez quem eu sou. Amém. Então, eu repeti na 5ª série, eu repeti a 6ª série, eu repeti a 7ª, a 8ª. Naquela época não existia o 9º. Depois foi o ensino médio, que era o 1º ano, repeti também. Fui repetente em vários anos. Todos os anos quase da escola, dos anos letivos, ele Teve um ano que eu fez fui- 2 vezes. Teve um ano que eu estava no 1º colegial. A gente falava colegial. Eu fui na escola em fevereiro e março. Aí eu voltei na escola, era final de outubro. Aí falaram, viu, você veio transferido? Não, não, eu sou daqui. Mas como assim daqui? Seu nome não está na matéria? Aí foram lá, aí algum dos alunos, eu lembro desse rapaz no começo do ano. Eu sou daqui. Aí foram ver, eu estava, não, você já foi cancelado, pode ir para casa. Mas quando a professora falava assim, ó, você repetiu, você sentiu o quê? O que você pensava? Falaram, não, na época, eu era novo, né? Tinha o quê? Nem ligava. 12, 13, 14, 15. Acho que o último ano que eu frequentei a escola, antes de eu casar, estava com 18 anos. Foi a última vez que eu repeti. Última vez. Já tinha 18 anos. Mas você pensa assim, no futuro eu corro atrás. Você pensa assim, né? Você na hora, eu tive que priorizar o Você tá preocupado trabalho. com o trabalho, né? Depois, uma outra hora eu corro atrás. Quando eu casei, inclusive com a Leandra, quero mandar um abraço para minha esposa. Esse Ela ano tá a gente aqui completa falando aqui, ó. 25 anos. É de o casados. amor 25 da anos. minha vida, ela tá falando. Aqui. Opa! Hoje vai ter festa. 25 anos. Amém. 25 anos a gente completa. Quando vocês completam? Eu quero ver ele Agora- lembrar agora. Agora em vai lembrar, novembro. Que dia? Ô, louco. Vai pôr no aperto aí, varão. Ó, Dia não e dá hora. desconto para esse rapaz, só para ele. Só pra mim. Mas é 25 Vou anos no agradar mês ele, de você tem que novembro. puxar Já todo o acertei gás, hein? O ano e o mês. Você vai ter que ter 2 presentes. Pode falar, pode cobrar. 2 presentes desse rapaz. Que maravilha. Então, por isso, até eu gosto assim de falar para as pessoas que não importa as dificuldades que você tem que continuar. Então, talvez até quem esteja nos ouvindo, alguma pessoa que nem pensa em voltar para a escola, mas é necessário. Eu já era casado com a Leandra, eu estava com 22 anos aqui em Boituva, trabalhando numa empresa, eu trabalhava com logística, transporte. E aí um dia eu vim no centro e tinha essas agências de emprego, Sei. e tinha lá aquele monte de vaga de emprego, né? E tinha lá logística. Estava precisando de alguém em logística. Eu entrei só para perguntar, eu estava trabalhando, mas entrei para perguntar, viu, qual é o salário, como que funciona. Aí a pessoa da agência me perguntou assim, mas o senhor tem que ter experiência. Não, eu tenho experiência, já estava trabalhando com isso há uns 3 anos, né? Ai, que bom, já queria o currículo. O currículo, o salário, falou quanto que era. E eu falei, então tá. E qual que é a sua escolaridade? Eu falei, eu cursei até o 1º colegial, né? Ela falou, não, tem que ter o ensino médio completo. Se o senhor não tem, não adianta nem mandar seu currículo. Ali eu vi a necessidade de voltar a estudar. Eu falei, puxa vida, se eu ficar desempregado hoje e tivesse que depender dessa vaga que serve para mim, Que é o que eu sei fazer. mesmo eu tendo experiência, eu não poderia ter. Aí isso me fez voltar para a escola. Aí eu voltei, terminei na escola Vercelino, aqui em Boituva, e concluí o ensino médio. Aí sosseguei. Depois eu comecei a trabalhar no comércio, né, sosseguei. E voltei a estudar recentemente, quando eu já estava no 2º mandato de vereador.
E para conhecer mais as leis e tudo mais, aí eu vi a necessidade de entender mais e falei, vou fazer a faculdade de Direito. Aí, graças a Deus, concluí agora. Essa semana Maravilha, foi parabéns. as últimas provas. E o seu primeiro emprego? É isso que eu ia perguntar agora. Aí. Qual foi o seu Puxa primeiro vida. emprego? Ó, informal, vamos dizer assim, meu primeiro, dos 7 anos de idade, eu já comecei eu lembro que foi uma das minhas primeiras experiências, e era como vendedor, porque um vizinho, ele era ambulante, né? Chegou lá e resolveu vender limão, aquele sacão de limão. E eu era um toquinho de gente. Com 7 anos Aí de eu idade. queria, aí eu 7 vi, né, eles separando os limão nas redinhas por dúzia, e aí eu falei, viu, deixa eu também vender, eu quero vender, quanto que o senhor me paga? Olha, 7 já anos. queria receber, né? Aí peguei aqueles saquinhos de limão para vender. E aí eu comecei praticamente assim. Aí saía batendo palma nas casas, vendendo limão, e eles me davam a comissão. Então, foi as primeiras experiências, vamos dizer assim. Por quê? Porque na minha casa não tinha pai. Seu pagamento era o limão, é isso? Não, aí era dinheiro, né? Vendia e ganhava. Era limão. Mas o que acontece? Na minha casa não tinha dinheiro, a gente não via dinheiro. Minha mãe trabalhava de doméstica, quando ela ganhava as diárias dela, ela já trazia alimento, mas não existia hoje igual na casa que tem muita criança, que às vezes tem um troquinho lá, um R$2, um R$5, a criança vai lá, ô mãe, me dá, quero comprar um doce, pega esse R$2. Não existia nem moeda em Ou casa. vai comprar o pão, o troco é meu. Não existia esse Fazia negócio, muito porque essa não troca. tinha dinheiro para comprar o pão, então não tinha troco. É verdade. Aí o que foi mais acontecia? Quando a gente queria comer um doce, alguma coisa assim, por exemplo, eu me lembro que a minha mãe falava, passava o homem da latinha, né? Eles pegavam com carrinho. Isso aí tinha, né? Tinha naquela época, bastante. passava o cavalo com a charrete, comprando latinha velha. Então, o que nós fazíamos? Eu ainda criança. Nós íamos nos terrenos baldios para pegar latinha, que o pessoal tinha costume, o mau costume de jogar lixo nas datas vazias. Aí a gente pegava aqueles, reciclava latinha de leite, de óleo, juntava aquilo, vendia para comprar o doce. Um doce de 40, 50 centavos. Resumindo, você já Era tinha um barato, espírito né? empreendedor desde Já era obrigado, filho. desde né? pequeno. Íamos nasceu olhar com você. carro na porta Já. do mercado, eu lembro, eu e minha irmã, a gente saía, tinha um mercado grande, né? Tipo o Cocerc. Aí então você ia, quando a pessoa vinha com o carrinho, você entrava. Ô tio, deixa que eu carrego o carrinho, para ele te dar aquelas moedinhas. Era assim. Era assim. Tinha que se virar, né? Tinha que Aí aprender com a se aquela virar desde moedinha lá, você juntava, era a maior festa para nós quando chegava o sábado. Que aí a gente ia nas portas dos mercados para empurrar o carrinho de compra das pessoas. Não precisa não, deixa tio, deixa tio. Todo mundo era tio, né? Todo mundo era Então tio. você já era assim, não tinha vergonha de nada, já Não encarava tinha. qualquer coisa. Pobreza e vergonha é uma coisa que não se está combina, né? conectada, não combina. É verdade. Você tem que ir para cima, porque a maneira de você sobreviver é essa, entendeu? Então você tem que ir para cima, vencer seus medos, seus temores, não tem esse negócio de vergonha. E que fique claro, né? Porque a gente tem que deixar claro aqui que nós não estamos dizendo, as crianças têm que trabalhar. só. Não, estou contando a nossa Sim, história. a história. Porque Até tem gente porque- que confunde, colocar as crianças para trabalhar cedo, isso é E legal. outra, naquela época você não tinha hoje organizado igual é. Hoje você tem órgãos de proteção, hoje você tem serviços como CRAS, você tem serviços como CREAS, então você tem ajuda do governo. Hoje existe um benefício, hoje, se eu não me engano, o Auxílio Brasil, são R$400. Então. Naquela época não existia nada disso. Não. Então não É. tinha onde se escorar, você entendeu? Era o cada um por si mesmo. né? Tinha que se Exatamente, virar. cada um por si mesmo. Aham. Mas minha primeira experiência profissional mesmo, que eu vamos dizer assim, carteira assinada, foi aos 12 anos. Aos 12 anos de idade eu tive minha carteira assinada pela primeira vez. E trabalhei nessa empresa, que era uma pastelaria, na feira, né? Trabalhei, e o que chamou a atenção desse senhor que me contratou foi justamente isso. Eu estava vendendo que boa, produto de limpeza. Aí era um sábado, parei na barraca de pastel da feira e aquilo chamou a atenção do japonês, né? Falei, puxa, se essa criança tem coragem de sair com a bicicleta dessa, cheia de garrafão de 5 litros, eu acho que ela... Vendendo água sanitária. Aí eu trabalhei lá quase 3 anos, foi muito bom, ele me pagou para uma criança de 12 anos, eu ganhava na época 1,5 salário. Olha aí. Entendeu? Se fosse hoje, R$1.500, R$1.600 para uma criança de 12 anos. Então ele me pagava Pagava bem. o que era justo, mesmo eu sendo uma criança, né? Vamos dizer assim.
e registrou minha Mas carteira. trabalhava igual gente grande também, né? Pelo amor de Deus, ele falava, olha, muitos que ele pegou adulto não aguentaram o serviço que eu fazia. Olha aí. Ali de com 12 Quando anos. que você veio para Boituva? Boituva, eita, Boituva eu vim com 20 anos, 21. Casei, 21 anos. aliás, eu estava noivo da Leandra, né? Você estava noivo. Estava noivo. Ela era da Não, mesma... primeiro volta lá. Como você conheceu ela? Conheceu lá em Araçatuba? A sua esposa? Conheci a Leandra em Araçatuba. 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 Moravam próximos ou foi na igreja? Ó, na verdade, depois que eu vim descobrir isso, né? Nossos pais já eram da mesma época, eram amigos, né? Porque eles eram da mesma igreja. Entendi. Pai da Leandra, e nós nascemos com a diferença de poucos meses. Eu nasci em setembro, ela nasceu em dezembro. Mas a gente não se conhecia. Eu vim conhecer ela com 14 anos. Entendi. E foi interessante porque eu estava meio desviado da igreja, né? Nessa época. Estava com 14 anos, eu lembro que eu trabalhava nesse japonês aí, trabalhava muito. Começou a trabalhar, já esqueceu de Dei Jesus aí. uma, né, esquecida das coisas Tem da muita igreja. gente que faz isso. Estava meio revoltado, inclusive, assim, com algumas coisas. Aquela fase da adolescência. Sei. É nessa época que eu entrei para uma gangue. A Gangue? cidade tinha muita gangue, Meu Deus do infelizmente. céu. Nós entramos para uma gangue também. Os alunos de escola viremos uma gangue ali. E era uma época assim. Mas eu louvo a Deus que, graças a Deus, eu não entrei por muito tempo nesse... Você batia Não, Você ó, batia Deus, ou você apanhava? fazia com essa Deus é gangue tão aí? bom que lá estava infestado de gangue. Então, nossa turma da classe criou uma gangue também. E aí a gente estava combinado lá um dia de nossa gangue enfrentar outra gangue. Meu Deus do céu. Vê como que o negócio é. Mas, por algum motivo, eu atrasei. Que bom. E não fui. Não foi. Fui na praça errada, porque ó, vamos se encontrar em tal praça. Não foi Então, estratégico, não. tá Né? lá, eu bobão lá, junto com meus amigos, né, que achavam que era amigo, vamos entrar para essa gangue aí e apanhar. Ainda bem que não foi. Aí eu fui na praça Ou que errada. menos apanhou. Quando chegou na segunda-feira, pô, você não apareceu lá? Fomos não sei quem, não sei quem, não sei quem. E tinha um lá que estava no hospital, que apanhou lá da outra gangue e foi parar no hospital. Meu Deus do céu. Aí eu, não, mas eu fui na praça tal, na hora que... Não, mas não era nessa, era em outra. Eu falei, Já era Se Deus livrou. livrando aí, ó. na outra semana que estava combinado da nossa gangue sair, também, aconteceu algum imprevisto também e eu não estava lá. E mais 2 foi parar no hospital, Rapaz, por causa de briga eu de tô gangue. achando que o Pedrinho, ele corria do Graças a Deus. É, Mas tá eu era muito bobão parecendo nessas partes. Queria agradar os amigos. E aí, por fim, depois disso, eu já tinha voltado para a igreja. Foi expulso da gangue, né? Foi quando eu tomei a Deus, decisão. Esse cara não... Fui expulso da gangue. Foi a decisão mais importante que eu tomei. Eu só tinha 14 anos. Eu não tinha nem 15 anos completo ainda. Mas ali eu voltei para a igreja também. E aí eu deixei esse negócio de gangue, de tudo para lá. Então, nas 2 oportunidades, vamos dizer assim, que eu tive, eu não falhei. Não parece. Pegou. Mas é interessante, Ai, porque ai. eu era jovem, 14 anos, mas eu tinha essa, vamos dizer assim, essa pegada de já trabalhar, de lamentavelmente, me associei com esses amigos, achando, né, só que Deus me guardou nisso aí. E eu lembro que eu fui um dia na igreja, e justamente no dia que eu fui na igreja, Deus falou comigo ali. Era 14 anos apenas. Então, aí você vai, você reconcilia, não... E aí você põe a cabeça no lugar. Então, por isso que eu falo, eu dou graças a Deus que minha mãe foi muito importante nisso. E eu falei, puxa vida, eu estou aí correndo atrás de gangue, e o que vai ser da minha Perdendo vida? tempo, né? E aquilo restaurou palavras que eu já tinha ouvido até mais criança ainda. E eu lembro que nessa época que eu fui ouvir uma palavra que entrou no meu coração. Porque eu sempre falava para as pessoas, quando alguém falava, você não tem pai? Eu tinha pai, mas eu não era criado com meu pai. Meu pai era um pai ausente. Então, eu muitas vezes falava que não tinha até. Sim. E naquela pregação daquele dia, justamente uma das palavras que foi dita é o seguinte, que Deus era o meu pai. Olha, você tem um pai, o seu pai é Deus, mas a pessoa não me conhecia, nem sabia de nada, né? A gente estava lá no culto assistindo, e aquilo entrou no meu coração, é verdade. E você tem que agradar o seu pai, porque quando um pai está alegre com o seu filho, ele faz de tudo pelo seu filho. E esse pai é o pai que, inclusive, deu a vida dele por nós. Olha aí. E tal, e falou, entrou no meu coração, falei, aí eu passei a chamar daquela data em diante Deus de pai. Você já tinha um confronto, né, dentro de você, com a ausência do pai.
Aí o pai veio para suprir essa falta, né? E eu chamava Deus de pai, literalmente. Quando a coisa... E é, né? E é meu pai. Deixa eu Quando te você perguntou da Leandra, né? Aí eu conheci a Leandra justamente porque a mãe da Leandra começou a ir numa igreja que era no fundo da minha casa, o salão alugado no fundo onde eu morava. E um dia eu vi ela passando pela janela. Aí eu olhei aquela morena bonita e falei, nossa, essa morena dessa igreja eu vou também. E minha mãe tinha me chamado, né? Falou, viu, vamos para a igreja, Pedro? Ah, estou cansado, hoje eu não vou. Daqui a pouco eu estava me arrumando para ir na igreja. Uai, que esse menino mudou de ideia. Aí ela chegou lá, viu a menina lá, falou, ah, você veio por causa da menina ou por causa de Jesus? Falei, por causa dos dois, mãe. Ajudou também. Mas foi ali que eu conheci a Leandra, mas a gente não tinha amizade, né? Depois, obviamente, né, passamos a frequentar a mesma igreja, pegamos amizade e tudo mais. Mas ela ainda não era minha namorada, não. Foi virar minha namorada com 18 anos. Entendi. Com 18 anos. E aí vocês casaram lá Casamos em Araçatuba. e decidiram vir para Boituva. Já tinha alguém em Boituva? Conhecia alguém? Como Na verdade, aos 18 anos, quando eu comecei a namorar com ela, aí eu fiquei noivo dela com 20 anos. E nessa época eu estava trabalhando de servente, um pouco antes de eu ficar noivo, né? E foi até interessante, que aí tem um testemunho aí. Eu trabalhava registrado de servente numa empresa, uma construtora. E todo ano precisava fazer aquele exame médico, né? Era obrigatório. E eu fui fazer o exame médico, já era o segundo ano que eu estava indo na empresa. E lá o médico falou, amigo, é o seguinte, eu vou te dar agora, mas o ano que vem, se você vir aqui, eu não vou dar mais. Você não pode trabalhar de servente mais, porque a sua coluna está assim, encurvada. O que dá na turma aí com 50, 60 anos, com você vai dar com menos de 30. Então, você não pode trabalhar com peso mais. Eu falei, não, eu preciso trabalhar. Eu falei, não, ó, vou assinar agora, mas já vá procurar outro serviço. E aquilo, eu falei, né, puxa, mas a cidade era ruim de emprego, muito ruim de emprego. Eu falei, onde que eu vou trabalhar agora? Aí eu pensei o quê? Vou pôr na mão de Deus, né, ô Senhor, tem misericórdia, abre uma porta e tal. E aí abriu uma porta para mim numa empresa grande, chamava Color Mac, e o salário era até um pouquinho melhor. Eu fui trabalhar nessa empresa, trabalhei 30 dias nessa empresa, me dispensaram. Eu falei, puxa vida, foi o serviço que eu menos tempo trabalhei. Falei, meu Deus, não deu certo. Aí fiquei desempregado e fui num culto. Chegou nesse culto, aconteceu algo bem interessante. Minha mãe era dessa igreja, eu não era dessa igreja. A pastora, né, no final do culto, ela começou a chamar algumas pessoas para frente, e me chamou também. Falou, olha, Pedrinho, filho da Antônia, vem aqui porque eu estou vendo em cima da sua cabeça uma maleta preta. Nossa, eu vejo essa maleta sendo aberta com muitos papéis, e você tem muitas canetas nessa maleta. Olha, eu vejo você agora assinando os papéis. Parece que ela ia vendo a visão e ia entregando, sabe? E eu meio incrédulo, né? Estranho isso aí, né? Eu, vou ser sincero, não botei muita fé, não. O negócio de estar vendo maleta em cima da cabeça. Cheio de caneta, cheio de essa papel. vai saber, né? Mas eu confesso que eu não botei uma fé. Aí o que aconteceu? E ela continuou falando, né? Fui lá na frente, tudo. Falou, olha, é uma bênção de trabalho. Deus vai abrir uma porta de emprego para você. E você vai ser muito abençoado. E vai ter uma nova história de vida. Falei, amém. Passou uns 6 meses, mais ou menos. Aí, eu fiquei noivo da Leandra, eu estava desempregado, o dinheiro do meu acerto, comprei uma geladeira. Eu queria casar, né? Vou segurar essa morena aqui. Quando foi, mais ou menos em fevereiro do outro ano, 6 meses depois, um homem foi na minha casa me oferecer serviço. E justamente esse homem, eu nunca vi ele, não conhecia. Falou, olha, eu tenho um serviço que quer trabalhar para mim, trabalho, eu estou parado. Mas é lá em São Paulo. Eu falei, dá para mim ir. Só que eu vou ter que voltar em novembro, porque eu estou noivo, eu vou casar. Depois a gente fala disso. Você está disposto? Tô? Não, porque me deram referência de você aí, eu estou precisando de um menino esforçado, trabalhador, vamos ver se você dá certo. Aí eu fui trabalhar com ele. Volta a cada 15 dias para cá. Aí eu fui, eu estava parado, né? E trabalhei nessa empresa até o dia do meu casamento.
E quando foi chegando próximo, aí Deus já tinha agido, meu patrão gostou do nosso trabalho, e aí ele fez uma proposta. Falou, olha, se você quiser continuar trabalhando na empresa, mesmo depois de casado, e sua esposa concordar, vocês podem ir para Boituva, é lá que você vai trabalhar, e a empresa vai pagar uma casa para vocês e eu vou aumentar o seu salário. Eu falei, fechou, é de Deus. Aí eu voltava para a cidade a cada 15 dias, né? E Isso casamos ainda, em Araçatuba. Nós casamos num dia e no outro, tipo, foi no sábado, domingo a gente veio embora de mudança e tudo. Calor de mel veio para Boituva, então. Foi aqui. Já longe dos parentes, de tudo. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para Elvis Maurício, que está assistindo. Uma paz do Senhor. Irmã Cristiane Oliveira, paz do Senhor. Leandra, Teodoro, esposa aí, meu amor. assistindo. Beijo. Corajosa, hein? Tá escrito cozinhando com a Cida, mas não sei se ela está cozinhando ou se é o nome do cadastro dela aqui. Rodrigo Paiva, paz do Senhor. Irmão Adriel, ó, Regis. Varão de Regis. guerra. O Adriel também falou que ia assistir essa semana, hein? Ele tem um abraço, testemunho Adriel. bonito, hein? Tem que trazer ele um dia aí no podcast aí, que tem testemunho. Tá convidado já. Ele né? fica Deus. só indicando o pessoal para mim. Eu não sabia disso aí, não, Adriel. Olha aí. Nossa, o testemunho dele é lindo. Irmãos, quero aproveitar e falar, assim, esse trabalho que a gente faz é um trabalho aberto aos irmãos que Quiser fazer desejam. Os irmãos que quiserem fazer pergunta, pode colocar aqui que depois a gente vai estar perguntando aqui. Aproveita, ele vai hein? estar respondendo. Você Mas pergunta, Pedrinho responde. Eu não falei da mala, né? Para ficar completo o testemunho. Aham. Quando eu cheguei para trabalhar para esse homem em São Paulo, eu fiquei no escritório dele, tipo, uns 2 meses em São Paulo. Aí ali Deus me ajudou muito, trabalhava com carga ali, atendendo telefone e tal. Aí um belo dia ele falou, você está pronto, agora você vai para Boituva. Eu estava solteiro ainda, isso foi uns 7 meses antes de eu casar com a Leandra, 6, 7 meses. Aí eu vim para Boituva, morava sozinho aqui, ficava em hotel. Aí ele foi e falou, entrou num quartinho lá e começou a procurar. Cadê? Falava para o outro funcionário dele, né? Não, tá aí. Cadê a mala? Cadê a maleta? Tá, daqui a pouco ele veio, achei. E trouxe na mesa assim. Quando ele trouxe na mesa, que ele abriu a maleta, aí eu lembrei da visão que a irmã tinha contado quase um ano antes, né? Uns 8 meses antes que Deus ia abrir uma porta de emprego. Ele abriu uma maleta preta, a maleta já estava com vários blocos assim, né, que a gente utilizava, cheio de caneta, tudo organizado assim, coisa chique. E eu fiquei assim olhando, assustado assim, porque eu lembrei da visão que ela falou que teve, né? Aí ele falou, viu, você não gostou da maleta? Depois a gente compra uma outra. Eu falei, não, eu amei essa maleta, é que eu estava recapitulando. Aconteceu certinho o que ela tinha falado, a visão. Maleta preta, cheia de papel. Glória a Deus. Foi o melhor emprego que eu tive na vida. Meu Meu amigo Jeremias Cardoso, quando eu ouvi esse testemunho, ele vai lembrar que ele ia em casa e falava assim, né? Eu já estava casado, morando aqui em Boituva, aí ele ia me visitar e falava, rapaz, eu queria um serviço desse. Isso não é serviço, não. Você ainda ganha para fazer isso? Porque eu trabalhava praticamente, a sala da minha casa era o escritório, e como que era o meu serviço? Quando a empresa mandava um caminhão, eu abria a maleta, pegava o bloco, anotava o nome do motorista, a placa do motorista, Meu Deus. assinava, ia lá na Maná, né, que era na entrada da cidade, entregava no guichê para o motorista poder entrar com o caminhão. Aí esse motorista, no outro dia, quando ele carregasse, ele ligava para mim, eu ia lá e dava uma ordem de serviço para ele viajar. Só isso. Só isso. Era o melhor serviço da minha Eu também vida. queria ver. Nossa, meu Deus, que fácil. 5 anos maravilhosos. Viu? 5 anos. E você ficou mais conhecido pelo, né? Como que você montou a sua empresa? Você resolveu aí trabalhar vendendo gás. Como que foi surgiu essa ideia? Então, na verdade, foi assim. Essa empresa, depois de 5 anos, como qualquer coisa no Brasil, né, tem altos e baixos. Sim. E essa empresa estava finalizando as ações aqui, já não estava dando mais lucro. E aí o meu patrão chegou para mim e falou, olha, nós vamos fechar essa unidade de Boituva e eu vou levar você de volta, inclusive para a minha cidade. Nós íamos trabalhar na nossa região, cidade próxima, Valparaíso. Então, estaria em casa, né? Valparaíso, Araçatuba é meia hora. Sim. E eu estava... Aqui é 400 quilômetros.
então eu estaria perto dos familiares. Só que, em vez de eu ficar alegre, eu fiquei triste quando ele deu essa notícia. E ele achava que eu ia ficar feliz de voltar para a minha terra. E por que eu fiquei triste? Eu já estava envolvido nos trabalhos da igreja aqui. Nós estávamos dirigindo um grupo de evangelismo, vigília, oração. Então, esses meninos aí, hoje, que é pastor de vocês, o Eliabe, o Edivaldo, o José Ronaldo, tudo isso, nós era tudo novo, a mesma faixa etária, 23, 24 anos, 25 anos de idade. E nosso prazer, nossa alegria era essa, era, sabe, servir a Deus, servir a comunidade. A gente tinha esse trabalho que a gente já realizava juntos todos esses anos. Domingo nosso era esse, ia para a escola dominical, saía da escola dominical, ia visitar as pessoas doentes, ia visitar os mendigos da rua, ia fazer a obra, sabe? Socorrer as pessoas, visitar os enfermos e doentes, hospital, presídio. Essa era a nossa vida. Então a gente criou um elo muito forte aqui. Não era só o trabalho mais, né? Não, Já era não o se trabalho tratava do trabalho. E aí, quando ele falou, você vai voltar para Araçatuba, é isso que eu fiquei triste. Falei, puxa, mas eu não quero. Aí conversei com a minha esposa, ela também não queria. Nós já estávamos enraizados aqui. Nossas amizades, os trabalhos na igreja, na comunidade. Aí isso pesou. E a família era só você e ela aqui, por enquanto? Só tinha eu e ela. Depois veio um cunhado morar conosco, está aí, casou, graças a Deus, está bem. Depois veio o sogro, sogra, Rodrigo. mas tudo depois, quando a gente já resolveu trabalhar por conta. Aí, nessa época, um desses caminhoneiros que carregava para nós, ele deu uma sugestão. Viu que você não monta um negócio de gás e água? E deu as dicas, que ele morava numa cidade que tinha fonte e tal. Eu falei, vou tentar, né? Aí eu cheguei para o patrão e falei, olha, segura a minha vaga aí 1 ano. Eu vou tentar o comércio, que eu não quero ir embora. Se der certo, a gente fica. Se não der certo, você abre as portas aí para nós. Aí a gente fez isso combinado. Nessa mesma época, a Leandra começou a trabalhar com telemensagem, cesta, e aí a gente começou assim. Trabalhava na verdade, eu comecei só com água no começo, e depois que eu expandi para o gás. E aí a gente começou em 2002 para 2003, vendendo. Eu lembro que ela fazia em casa as cestas, né? Um dia nós levou para o centro, os fiscais vieram, não queria deixar a gente vender. Teve um homem que chamava Ferreirinha, nos ajudou muito, foi lá brigar com o fiscal, deixa eles trabalhar, eles estão vendendo, não estão roubando, vocês fiquem atrapalhando. E aí ele comprou a nossa briga, porque era um sábado, né? E ela vendeu tudo, as cestinhas delas lá, e foi uma benção. E assim que a gente começou. Eu vejo que vocês sempre foram muito criativos, né? Porque aquela musiquinha, ó, normalmente a musiquinha do gás é aquele era uma musiquinha igual. E daí você... Dá sono. E da ideia você pegou uma música lá, diferente, que chamou a atenção, né? Foi. Chamou muita Foi em atenção. 2004 que eu fiz a musiquinha. A musiquinha Na do verdade, gás. você inovou o comércio do gás, né? E da porque água era aquele toquinho meio monótono, né? Que já outros usavam. Aí, foi até interessante que em 2004, eu sei que vocês não perguntou, mas talvez vão perguntar, por que eu entrei na política? Porque quando a gente virou comerciante, no começo, nós não tínhamos dinheiro para investir, nós não fomos tirar licença, nada disso. Então, nós começamos em casa, na informalidade. E, obviamente, quando a gente começou, por exemplo, tentar vender na porta, lá numa calçada, tivemos resistência. Depois a gente alugou um salãozinho, e mesmo assim, no salãozinho, a gente colocava na porta. Boituva, quem é boituvense vai lembrar disso. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, o comércio fechava 6 horas em ponto. Não sei se vocês sabiam disso. Não existia. Eu não sabia, não. Eu também. Mas eu lembro que fechava, não sabia que E era outra obrigado. coisa, fechava para almoço também. É normal, as lojas tudo fechava para almoço. E 6 horas fechava tudo. A cidade virava um deserto. Você não achava mais nada. Aí, quando nós viemos da cidade maior, obviamente, quando a gente veio, era eu e a Leandra só. Então, nós montamos ali onde que é hoje o Santiago Fecha, o lateral da Kiko, né? Alugamos aquela lojinha e nós ficávamos até mais tarde. E, obviamente, o fiscal ia lá e começou a pegar no nosso pé. Viu? Vocês não podem, vocês têm que fechar. Vocês não podem abrir. Nós abríamos no feriado. Era um pecado abrir no feriado. E eles, nossa, você não pode, hoje é feriado. E assim a gente teve algumas, vamos dizer assim, perseguições.
vocês não podem ficar até 7 horas. Nós fixávamos a telemensagem 7 horas, 8 horas, mais ou menos isso. E aí, depois, um outro fiscal que foi explicou para a gente, olha, vocês podem fechar mais tarde, desde que vocês tirem uma licença estendida. Eu falei, mas não era mais fácil ter explicado? Porque eles não explicaram. Eu queria multar, penalizar, mas ninguém explicou. Aí eu fui lá, o que tem que fazer para tirar uma licença estendida? Você vai pagar uma taxinha anual, que era uma mixaria. Mas a gente teve alguns tipos de coisas que a gente entendeu que era uma perseguição. Você colocava na porta, por exemplo, os enfeites. Você não pode colocar os enfeites na porta. Mas eu que comprei, paguei, a loja é minha. Não, na porta não pode. Meu Deus do céu. Então, essas coisas que a gente... E o jeito que a gente foi tratado nos trouxe uma certa... o desejo de entrar na política. Por quê? Entre esses tratamentos, houve um episódio que foi marcante. Eu já estava com algum pouco mais de venda e resolvi começar a trabalhar com gás. Eu pegava gás, eu não tinha condições de abrir o depósito de gás, né, no começo, então eu vendia e ganhava comissão de outros. Então eu andava com o carro com gás, era moto, né? E quando eu vendia um gás, eu pegava no depósito e levava para o cliente e ganhava uma comissãozinha. Como a venda melhorou um pouco, falei, vou alugar um salão, e os fiscais no meu pé. Não vai vender gás, não pode, você não pode. Aí, quando surgiu a oportunidade de eu alugar um salão, que é onde eu estou hoje, eu fui conversar com o dono, com o proprietário, pedi ali para ele me alugar, me alugou. E nessa época, aconteceu um fato muito interessante. Eu combinei com o rapaz para pagar o primeiro aluguel depois de 30 dias. Demorava para você abrir uma empresa, em média, de 7 a 15 dias. Eu fui lá, tudo calculado, os movimentos calculados. Então, fui no computador, achei tudo engatilhado. Aí eu peguei o endereço, sem ter alugado o lugar, só ter conversado, passei para o contador para ganhar tempo. Ele deu entrada em tudo. Quando ele falou, já saiu o seu documento da CNPJ, junta comercial, eu fui e aluguei do cara para começar a contar o aluguel. Entendi. Aí aluguei dele e já estava com firma aberta no endereço dele. Para mim ganhar tempo, vamos dizer assim, né? Falei, puxa, agora... Na fé, né? Porque a pessoa se ficava, não vou mais alugar. Eu fui na fé, tudo na oração. Interessante, quando eu fui alugar esse ponto, o homem não queria alugar. E o ponto estava fechado há mais de 2 anos. E eu falei, viu, aquele ponto que é do senhor, eu quero alugar ele lá, assim. Eu falei, não, mas eu não estou alugando. Não, mas eu preciso alugar ali. Não, mas eu não estou alugando. Aí ele começou a citar o nome das pessoas famosas de Boituva, eu não conhecia ninguém, né? Olha, já veio os Labronice, já veio os Firriello, já veio os tal, e eu não aluguei para ninguém. Eu falei, não, era porque o senhor ia alugar para mim. Olha, vamos fazer o seguinte, não é hoje que eu vou alugar, não, mas daqui uns 30 ou 60 dias eu vou vir atrás do senhor, e se o senhor fosse alugar, o senhor ia pedir quanto? Não, mas eu não estou alugando. Mas quanto o senhor ia pedir? Os outros aí me ofereceram, na época era 2 salários mínimos, dava R$600. Me ofereceram R$600, mas eu não aluguei. Falei, olha, eu vou voltar aqui para nós conversar, mas 600 eu já falo, não dá para mim pagar. Mas eu não estou alugando. Aí foi incrível, quando passou aquele tempo, eu fiz toda essa... questão, tudo pela fé. Abri firma no lugar, CNPJ, aí voltei lá para o homem, viu? Ele não sabia, né? Viu, seu Tião, eu vim aqui para alugar o seu salão, porque da agora eu já posso alugar e dá para te pagar R$500 por mês. Só que eu só vou poder pagar a primeira daqui 30 dias, tá bom? Então vim aqui para o senhor alugar para mim. Aí ele olhou para mim e falou assim, viu? Mas eu não falei para você que eu não alugo para ninguém? Não, o senhor falou, mas eu não sou ninguém. Eu sou servo de Deus. Eu falei para ele, mas eu não sou ninguém, é que o senhor tem que alugar para mim. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu vou falar um negócio para você. Eu conversei com a minha esposa, e você sabe que ela falou para mim, que ela está com que eu que decido, né? Ela falou, não, você que sabe bem, está parado mesmo, e você sabe que eu estou com vontade de alugar para você? Aí eu falei, não, eu sei, porque eu já estou orando pelo senhor. E aí ele alugou para mim, rapaz. Que maravilha. Mais barato. Maravilha. Que primeira para 30 dias. Para alguns que estão assim, estão falando, doideira você fazer um negócio. Doideira, coisa de crente doido. Aí eu aluguei dessa forma e comecei. Só que, veja, engatilhado,
porque eu já estava com a firma aberta, só que faltava uma licença. Eu já tinha CNPJ, já tinha junta comercial, já tinha inscrição estadual, faltava a licença da prefeitura. E essa licença, que geralmente sai em poucos dias, demorou quase 6 meses para sair. Meu Deus. Será que era perseguido? Aí você tem uma noção. Isso foi o estopim para mim entrar na política. Por quê? Desencadeou ali, falou, não, eu Um dia, preciso. porque aí um dia eu fui atrás, era tipo 9 horas da manhã, no setor que estava travado. O contador falou, está travado em tal setor, era vigilância sanitária. Aí eu fui atrás, me deram uma canseira danada, isso foi muitos e muitos anos atrás, 2004? 2003. Quase 20 anos. 2003. Está acabando o tempo? Não, é que Eita! tem gente fazendo pergunta. Veio as perguntas. Tem pergunta. Vou finalizar essa parte. Não, pode falar. Aí o que aconteceu? Em 2003, eu fui lá atrás para tirar essa bendita licença, saber o que estava acontecendo, e meu contador apareceu, era 1h da tarde, eu estava lá desde 9 da manhã, não fui atendido. Aí 1h da tarde, o contador, passaram ele na minha frente, que não sabia que era o mesmo caso, aí meu contador pegou e falou assim, viu, pode entrar, vem comigo. Não, ele ainda não. Não, ele sim, eu vim tratar o caso dele. Então tá, entrou eu e ele na sala da que era chefe da vigilância na época. Aí, nunca tinha visto a mulher, mas ela me tratou muito ríspido, e ele comprou essa briga. Ele falou, eu quero saber por que a licença do meu cliente não foi liberada. Porque aí deram uma desculpa. Porque não pode, porque ele vai vender água, vai vender gás, não pode, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele era advogado também, falou, eu conheço as leis. Citou umas leis lá para ela, falei, eu estou indo agora em Sorocaba fazer uma denúncia contra vocês, porque vocês estão querendo me dizer que a licença da prefeitura é maior do que o governo estadual, é maior do governo federal e é maior do que a junta comercial. Meu cliente já tem essas 3 licenças e vocês estão dizendo que vocês são maiores que eles. Que feio. Perseguição. Aí ele saiu, naquela época não tinha nem celular. Ele saiu, nós chegamos no escritório dele, né? O telefone tocou. Coisa de 15 minutos. Não tinha nem entrado lá. Aí a pessoa lá dentro falou, seu Gerson, acabaram de ligar da prefeitura que a licença do seu Pedro pode retirar lá. Aí ele virou, estava subindo a escada, ele virou para trás e falou assim, eu sabia, isso aí é por causa da política. Falei, política? Mas o que tem a ver política comigo? Eu nem gosto de política. Falou, você não gosta. Presta atenção, você que está ouvindo isso, hein? Aí ele falou uma coisa muito séria para mim. E eu, de fato, não gostava de política. Meu negócio, como eu falei, era evangelismo, oração, vigília. E quando alguém vinha falar de política para mim, eu falava literalmente isso. Política não é para cristão. Não tem tempo para perder com política. Meu tempo é para orar, meu tempo é para visitar as pessoas, meu tempo é para minha família, meu tempo é para minha fé. Política e cristão não combina. Eu pensava assim, e era aquele cara chato que defendia que cristão não devia se envolver. Eu defendia isso. Aí ele virou, isso mudou a minha perspectiva, ele virou e falou assim, você não gosta de política, mas outras pessoas gostam, e nem sempre essas pessoas que gostam estão bem estacionadas. E eles vão fazer regras onde os bem-intencionados vão ter que cumprir. Quem não gosta vai ter que cumprir, mesmo sem gostar. Aí eu escutei aquilo, falei, mas o que tem a ver isso comigo? Falou, o que você está abrindo? Falei, um depósito de gás. Pois é. Você sabia que um dos maiores líderes, eu não sabia disso, você sabia que o teu concorrente, ele é presidente de um partido político, amigo do gestor, e tem 2 vereadores na Câmara pelo partido dele. Então é por isso que segura a documentação. Você nunca percebeu que aqui é difícil abrir? E naquela época era mesmo. Era difícil você abrir farmácia, era difícil você abrir mercado, era difícil você abrir açougues. Os que tinham era tudo meio parente. Quando a cidade era menor, eles colocavam dificuldade. Eu nunca tinha percebido isso. E era difícil você abrir um depósito de gás. Tem muita gente que não sabe disso Não, até hoje. Não, aqui virou uma potência. Hoje tem grandes redes de mercado, você tem... mas naquela época era o Batajão, o mercado maior. E o outro maior que veio depois, bem depois, foi o 102.000 português. Depois abriu todas essas redes. Hoje ninguém mais segura o progresso. Mas houve um período na história de Boituva que só se você não conseguia abrir um comércio. Era colocado difícil. dificuldades. A política, né?
E quem usava das estratégias políticas. Aí isso rodou a chavinha na sua cabeça? Falou, Aí isso rodou a chavinha na minha cabeça. Aí eu falei, então, se é assim, eu vou também entrar na política para fazer o contrário. Para ser a resistência. Exatamente. Ali mudou. Tanto que eu disputei a minha primeira eleição em 2004. Entendeu? E a sua esposa, o que achava dessa ideia? Não, ela estava junto em tudo. Então Sempre estava junto. Sim, porque nós trabalhamos junto, abrimos as empresas junto. Ela telemensagem, eu fazia telemensagem junto com ela. Sobre telemensagem, antes de você continuar com a política, explica para o pessoal como que é essa telemensagem. Tem gente que não lembra. Que chegou para Boituva, né? Hoje e não conheceu as telemensagens do meu Pedrinho. Olha, muito conhecida. Quem sabe um dia eu monto um carro de novo para fazer essa surpresa. Mas era muito legal. Muito legal. A gente equipava um carro com bexigas, um som potente, microfone, ia na porta da casa das pessoas e fazia homenagem para fazia homenagem. O marido contratava o irmão Pedrinho para falar uma mensagem pai, lá. Filho, mãe, mulher, tudo. O Pedrinho vinha lá, oi amor. Eu lembro que muitas vezes você aqui na igreja, acabava o culto e o meu Pedrinho chegava com o carro cheio de bexiga, de amor e já né? Já pegava ele, soltava rojão. Era gostoso. Olha, eu vou dizer para você, é uma experiência muito boa, porque assim, você está lidando com emoções. Quem contratava o serviço de telemensagem, geralmente, era o marido para fazer uma homenagem para a esposa para o marido, para o pai, para a mãe. A época que domingo do Dia das Mães, eu chorava o dia inteiro, porque minha mãe estava longe. E eu sou fraco para chorar. Minha mulher dá risada de mim, que se eu estiver assistindo um filme e o cara chorar no filme, eu choro aqui também. Se eu for minha esposa, então. Minha esposa se eu ver os outros chorando, eu choro também. E no Dia das Mães é coisa muito linda, aquelas homenagens que você faz. Por isso que eu falo para as pessoas, valorize quem você ama. Deixa eu até aproveitar o espaço. Meu amor, eu te amo, tá? Eu já mandei um beijo. Porque às vezes a gente não valoriza. Essa é a nossa riqueza. As pessoas acham que riqueza é ter dinheiro, carro, casa. Isso não é riqueza. A verdadeira riqueza de um ser humano é ele ter alguém para amar e é ele ser amado por alguém. Então, a pessoa que tem o privilégio de ter uma companheira, um companheiro, uma família, filhos, sobrinhos, sogra. Eu não tenho sogra, eu tenho uma mãe lá. Gente, o ser humano, todo ser humano, ele tem uma capacidade de amar. E quando a gente consegue alinhar isso, tudo fica melhor. Seu relacionamento no trabalho, com os amigos. Por isso que eu digo, o que o mundo precisa é amor. Só isso. Se alguém me falar qual é o segredo para o mundo, não é o governo, não é o PT, não é o Bolsonaro, não é eu como secretário, o prefeito que está fazendo um ótimo trabalho, não. O segredo para o mundo mudar é amor, porque o amor nos torna pacientes, benignos, longânimos, compassivos, nos faz perdoar, relevar. Fica a dica e o conselho para a gente, hein? Era muito legal as homenagens. Eu lembro disso aí. Eu peguei um caso duro, pode contar? Conta. Teve uma homenagem que eu fui fazer e a família queria homenagear no Dia dos Pais. Foi ali no Águia da Castelo. Quem sabe um dia esse cliente ouve aí, ele lembra. E o senhor tinha, tipo, uns 60 anos de idade, mais ou menos. Aí as filhas escolheram a mensagem, a esposa, uma mensagem. E aí chega eu com o carro lá. Somzão lá, estralando, chamando o nome do homem. Eu não vou lembrar o nome dele, mas vamos colocar o Oswaldo aqui. Olá, seu Oswaldo, estamos aqui para homenagear você. Aí o homem sai de lá da casa e vem pelo corredor, ele para no meio assim, mas que palhaçada é essa aqui no meu portão? E volta para trás, e as mulheres estão lá no começo, coitada, regalaram o olho, ah, meu Deus, deu ruim. Ele faz que vai voltar, e começa a voltar para trás. O senhor, que palhaçada é essa no meu portão? A voz. E eu lá com o microfonão na mão, carro cheio de bexiga, coração, ai, soltando rojão. E na hora, rapaz, foi Deus que me deu uma estratégia. Aí eu comecei, ô, seu Oswaldo, a gente está aqui no seu portão, porque o senhor é um
pai amoroso, um marido trabalhador, um homem exemplar, e nós estamos aqui no seu portão, porque o senhor é muito especial, vem para cá, seu ousado. O homem virou de volta e começou a vir andando, e eu fui falando, os adjetivos que vinham. O senhor é um homem que é a coluna dessa família, a sua família tem muito orgulho do senhor. Pregou e pro pá. O homem saiu no portão, toquei a primeira mensagem, o homem chorou, rapaz. Aí veio a família, o homem discursou no microfone. O que o senhor está sentindo? Ai, eu estou sentindo uma alegria, rapaz. O senhor desculpa aí que a gente é meio chucro. A gente é meio chucrão assim, rapaz. O senhor desculpa aí, mas eu quero saber como o senhor está agora. Nossa, eu estou muito feliz, eu sou grata a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos. Aí foi um choreiro só. Eu chorando, a família chorando. Isso aqui importa. Então eu falo que o sentimento é tudo. Excelente. Então, nessa época que antigamente a igreja tinha um pouco. Hoje, eu acho que é mais. O pessoal tem mais. Nós crentes temos mais consciente assim do nosso papel na política, né? Graças a Deus. Antigamente Estamos era. vendo aí parece que tem uma lei que estava tramitando no Senado, por exemplo. Por exemplo, uma coisa simples. A intenção é proibir a pessoa de fazer um culto na praça. A intenção é proibir a pessoa, por exemplo, de bater numa porta de alguém e citar um versículo da Bíblia. Tem países que é assim, né? Você é livre, meu amigo. Lógico, se eu chegar na casa de alguém, bater palma, quantas casas que a gente bateu palma já nessa vida? Olha, eu queria deixar um versículo da palavra de Deus aqui para você, posso ler um versículo para você? Ah, não, eu já tenho minha fé na religião. Pô, pula de casa. Mas quantas vezes você entrava na casa que a pessoa, puxa, eu quero sim, porque eu estou aqui sozinho. Aí você ia descobrir, a pessoa está com depressivo, pensando em suicídio, cheio de mazela, de mágoa, de trauma, e através daquele versículo se alegrava aquele dia. E tudo que a pessoa talvez esperava era alguém chegar lá para levar uma mensagem, né, de esperança, de amor, de carinho. É como os vendedores ambulantes. Às vezes a pessoa está aí trabalhando, ela passa com o carro, passa a pé, bate palma. O senhor quer comprar isso? Não quero. Ah, não, você sabe que eu estava precisando mesmo? Pronto, Então não tem, agora vamos fazer uma lei, não, tem que proibir. Não, acho que um país democrático ia ser muito lamentável, né? Pedrinho, tem aqui o irmão Elvis Maurício, está perguntando aqui, meu amado amigo Pedro, qual foi o seu primeiro trabalho na igreja e a primeira oportunidade que você fez? O que você fez? Louvou, pregou? Meu Deus. Eu sempre, como eu cresci cantando em grupo de criança, eu sempre gostei de cantar. Cantava bastante. Hoje não canto mais, viu, gente? Mas a minha primeira experiência de trabalho, como eu digo, quando eu tinha 14 para 15 anos, foi onde eu experimentei um avivamento na minha vida. Eu estava envolvido em negócio de gangue, graças a Deus deixei para lá, fui no culto, Deus falou comigo ali, comecei a ir de novo na igreja, buscar o batismo com o Espírito Santo, e o que eu me lembro que começou a ter esses cultos de jovens, né? Aí, eu meio, né, era o tipo Pedro da Bíblia, eu era o mesmo jeito, né? Vai ter o culto aí, quem vai pregar? Um dos jovens que vai pregar, eu, como achando que era a coisa mais fácil do mundo, né? Na empolgação. Então pronto, o irmão Pedro vai pregar, eu tinha 15 anos, quando fui escalado para pregar a primeira vez, né? Vou pregar, aí depois que caiu a ficha, eu vou pregar o quê? Eu não sei pregar. Rapaz, dá uma dor de barriga. E você ficava pensando, oh meu Deus, me dá a palavra, falava com como que prega? Não, Deus vai te dar a palavra, não é bem assim, você tem que ler a Bíblia. E aí o que aconteceu? Fui pregar, primeiro culto de jovens da minha igreja, era o primeiro culto de jovens da minha igreja. Eu ia fazer 15 anos. Aí eu subi lá em cima, o pastor Nelson, lembro como se fosse hoje. Pedrinho, vai pregar, nosso jovem vai pregar. Aí eu sem sabedoria, o pastor mais ainda. Eu subi lá em cima, rapaz. Preguei tanto, preguei, falei tal. Eu parecia que eu estava pregando já fazia 1 hora. E falei, amém. Devolvi o microfone, tinha passado 5 minutos. E os irmãos deu risada. Eu olhei assim com uma cara de decepção. Eu falei, meu Deus, parece que eu preguei 1 hora. O relógio nem mexeu.
E aí depois os outros jovens tirando o sarro. Não, Jesus. você foi bem, só tem que tirar os meus. Que toda hora eu falava, então não é meu, então não é meu. 3 minutos foi de meu. Ai, misericórdia. 2 minutos, Jesus virou Genésio na boca do... amado Jesus. Aí foi minha... Ó, irmão que perguntou, eu agradeço a pergunta, mas não fui tão bem como os jovens de hoje, né? Porque eu fui em algumas igrejas nossas, tive o privilégio de ver alguns jovens pregando pela primeira vez, trazendo uma boa palavra de 30, 40 minutos, bem fundamentada. A minha não foi assim, viu, irmão? Eu confesso que depois que eu trouxe a palavra... Também a primeira oportunidade do homem foi pregar. eu fui, meu Deus, aí eu fui buscar. Eu falei, eu preciso entrar na presença de Deus, fui buscar. Eu comecei a pregar mesmo, que eu considero pregar. Eu já tinha aí mais ou menos, acho que 18 a 19 anos, que Deus me deu o dom da palavra. Eu achava muito lindo as pessoas ler um versículo e pregar. E jamais. Eu lia o capítulo inteiro e repetia o que estava escrito, porque eu não conseguia explicar. Então tive... Parece eu. Ajudava a dirigir culto, né? Os pastores gostavam. O irmão Pedro vai dirigir o culto. Então, para dirigir o culto, eu tinha desenvoltura. Mas quando colocava, o irmão Pedro vai trazer uma palavra, mesmo em culto de jovens... por exemplo, se era Mateus 1, eu ia ler Mateus 1 inteiro e ia repetir. E voltar de novo. Mas tem que começar de algum jeito, né? Tem que começar. Eu vou falar uma experiência particular minha, tá? Eu acredito que Deus me deu o dom da palavra por insistência. Acho que ele falou, puxa vida, esse rapaz não pode fazer vergonha para o meu nome, porque é o meu nome, né, que ele está levando. Então, eu vou dar o dom da palavra para ele. Porque acontecia? Eu comecei a fazer evangelismo. Eu me lembro que aos 16 anos, eu cheguei para o pastor e falei, pastor, aqui na Bíblia fala de milagre, de cura. Eu não quero ouvir, eu quero ver. Isso acontece ainda hoje? Ele falou, se você buscar, sim. Mas o que tem que fazer? Tem que orar. Orar. Pastor, posso vir orar? Eu era meio impetuoso. Você tem que orar mais, buscar mais. Pastor, posso vir orar aqui na igreja então? Pode. Aí eu pegava a chave da igreja e comecei a orar de noite. Acabava o culto, eu ficava mais 1 hora orando. Tem que jejuar. Pastor, eu quero ver milagre, eu quero essas coisas que a Bíblia fala, eu quero ver acontecer. Tem que jejuar. Jejuar? Explica aí como é que é jejum. Aí comecei a jejuar. Tem que evangelizar. Evangelizar é falar para as pessoas do amor de Jesus, é assim que vê milagre. Aqui na prática, né? Aí eu saía com um folhetinho, né? Pegava, a igreja me dava os folhetinhos, e eu não conseguia falar nada, dava folhetinho. Daqui a pouco, mas está muito sem graça o negócio, só dar o negócio. Viu? Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Uns pegava, outros ia. Falei, mas está meio esquisito só Jesus te ama. Aí comecei a bater palma nas casas e entregar o folheto. Daqui a pouco comecei a citar um versículo da Bíblia. Aí foi assim, as coisas começaram naturalmente. Comecei a fazer visita em presídio. Aí você está lá conversando com a pessoa e explicando a sua fé. Então, foi uma maneira, eu costumo dizer assim, eu comecei a trabalhar, mesmo sem saber trabalhar, né? E Deus foi me capacitando para ter êxito naquilo. Na verdade, o primeiro milagre estava acontecendo já em você. Em mim. A transformação já era em você. Quando começamos a fazer visita em hospital, né? Eu lembro, como se fosse hoje, o irmão que levava nós falou, olha, lê um versículo da Bíblia, não precisa explicar, e faz uma oração. Tá bom, aí eu li um versículo e fazia uma oração. Daqui a pouco, sem eu nem perceber, eu estava falando alguma coisa daquele versículo, que casava para aquela pessoa. E aí eu comecei a ver milagres, e isso é muito interessante, porque é isso que me movia. E lá era quente, em Araçatuba, cidade muito quente. Você saía num calor de 40 graus, de bicicleta, para fazer visitas, às vezes 10, 15 quilômetros, na casa de pessoas que estavam doentes. Aí qual que é a sua alegria? Ver a pessoa depois que você visitou no domingo, e que tinha lá, às vezes, mostrado para você, irmão, eu estou com uma doença aqui, o médico falou que não tem cura, que vou ter que tomar remédio. Aí a pessoa aparecia na igreja no meio da semana dizendo que Deus curou. Olha aí, voltou no médico, não tinha mais nada. Então, ali eu comecei a viver a fé. E posso dizer... Viveu o que pregava, né? Então, foi praticamente isso. Essa curiosidade de querer ver os milagres me levou a visitar pessoas doentes e ler versículos e orações. E começou a acontecer. Aquele primeiros 5 minutos já ficou para trás, né? Aquela vergonha. Aí mudou, tem que falar assim, irmão Pedro, o horário já deu. Irmão Pedro. Puxa, Irmão Pedro,
Você é uma pessoa, assim, super pra frente, né? Pessoa alegre. Isso é bom ou é ruim? Bom. É bom, né? O que te deixa Tem gente que não triste? gosta, né? Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. O que te deixa triste? Fala uma coisa pra mim. O que te deixa muito triste? E o que te alegra muito? O que me alegra muito? Não, Primeiro o que que deixa triste. não, assim, o que deixa muito triste, assim, graças a Deus, assim, acho que pela história que a gente já passou de vida, de ser, da pobreza, bullying, tudo isso, eu costumo dizer que nada consegue me deixar triste, nada me abala. Calúnia, decepção, frustração, levante, pode inventar o que for, não consegue me abalar, não consegue. O que me abala, por incrível que pareça, é quando as coisas que fazem deixam triste a minha esposa, a minha sogra, a minha mãe, por exemplo, entendeu? Então, se alguém, por exemplo, levantar uma calúnia contra mim, eu dou risada, porque eu sei que aquilo não é verdade. E sei que um dia Deus vai esclarecer. Então, a minha fé, tipo assim, fulano falou A, B de você, precisa... Eu vou lá agora resolver. Não, eu falava, tá na mão de Deus, coitado, eu vou orar por ele. Eu não ligo, não me causa nada de tristeza nem de coisa e tal. Aí o que me causa? Porque essa informação chega na minha companheira e ela fica triste, na minha sogra, nos meus cunhados. Então, a família, na verdade, a tristeza da minha família, vamos supor, a preocupação da minha família, a dificuldade da minha família que me traz tristeza. Mas se ficar eu só na linha de frente, porque eu fico tipo no Salmo 91. Deus é meu Deus, Ele que vai me dar graça. Sim. Tipo assim, entendeu? Eu sou aqueles crentes bem para frente, como diz ele. Então eu sou bem impetuoso nisso. Eu creio no que a Bíblia fala. Amém. Então, tipo assim, se alguém estiver passando qualquer adversidade, eu penso assim, se alguém chegar, por exemplo, para mim e falar, se eu for no médico hoje, e o médico falar assim para mim, Pedro, você está com uma doença incurável, que não tem saída e você vai morrer. Provavelmente eu não vou ficar triste. Eu não vou, que é o normal, que a maioria das pessoas, ai meu Deus, eu estou com, estou com isso, estou com aquilo, não tenho muito tempo de vida, eu vou morrer. Não, eu vou dar risada e vou, amém. Se duas coisas vai acontecer. Aí eu vou pensar, eu sei que eu vou fazer assim, eu vou pensar assim, nossa, ou eu vou experimentar um milagre, e vou ter mais um testemunho para contar, porque Deus vai me curar, ou Deus vai me levar, e eu vou ver a glória. Que é então, melhor. você entendeu? A minha mente é mais ou menos assim. Então, mesmo se eu receber, agora se eu recebesse, por exemplo, uma notícia, olha, a sua mãe, seu cônjuge, aí isso vai me abalar. Oh, meu Deus, tem misericórdia da minha mãe, Senhor, entendeu? Da minha cônjuge e tal. Mas se for comigo, provavelmente eu vou, mesmo se for um diagnóstico pior que for, eu vou me alegrar. Porque eu vou ter, duas coisas, ou Deus vai me curar, ou Deus vai me levar, então eu estou no lucro. Eu vou ver antes dos demais, se Ele me levar, o que ninguém vê. Isso aí. Vamos pôr, entendeu? Falamos sobre isso ontem. Então eu não esquento a cabeça. Amém. Eu lembrei do testemunho, posso contar? Fica à vontade, manda bala. Isso aconteceu aqui em Boituva, né? Nós já estávamos trabalhando aqui, eu acho que devia ter uns 20, eu não sei, 25, 26 anos, e na nossa igreja tinha um grupo de evangelismo, o pastor Eliabe, acho que talvez vai lembrar desse testemunho. E tinha uma das integrantes, ela chama Aninha, da nossa igreja lá do pastor Agripino. E a mãe dela, ela estava muito mal, não estava levantando nem da cama. E nós orávamos todo dia na igreja, das 9 às 10, todo dia. E justamente ela pediu oração pela mãe, a minha mãe não está bem e tal. Depois me ligou no outro dia, era por volta de meio-dia, falou, chorando. Ai, Pedro, a minha mãe não está bem, ela não está levantando na cama, não sei o quê, não sei o quê. E eu estou com medo. Ela começou a falar mais baixo, porque a mãe não escutar, falou, levamos ela no médico ontem, e chorava. Sim. E o médico tirou uma chapa, possivelmente ela está com câncer do tamanho de uma laranja no pulmão, e chorava. E na hora, qual que foi a minha reação? É coisa de doido, né? Eu falei, irmã, eu dei uma dura nela, tadinha. Falei, irmã, primeira coisa, para de chorar. Mas pode ser um câncer do tamanho, não tem problema. Se for um câncer, que loucura. Tomara que seja, porque o milagre é maior. Eu estou indo aí orar.
Desliguei o telefone. Depois eu começo a lembrar isso. Lógico, eu era imaturo, tinha 25, 26 anos. Obviamente que hoje eu não falaria dessa forma. Tomara que seja. Mas eu falei para ela, tomara que seja, porque para Deus tanto faz, se é pequeno, se é grande. Pá, estou indo aí orar, mas para de chorar. E fui na casa dela. Cheguei na casa dela. Isso é verídico. Entrei e ela estava desesperada. Aí, a mãe sentada, irmã Ada. É irmã Ada ou Adma, que ela chama? Aí, a irmã Adma. Aí ela pegou e falou, conversando com ela, ô irmã Adma, ela deitada, tudo bem? Tudo bem. O que a senhora está sentindo? Ai, irmão, eu estou... Parece que eu vejo a vida se esvaindo de mim. Ô irmã Ada, mas eu vou fazer uma oração aqui em nome de Jesus para a senhora ser curada. A senhora crê na oração, na cura divina? Eu falei, não, eu creio. Mas a senhora quer melhorar? Ah, irmão, o que Deus fazer está bom. Se eu morrer, amém. Se eu ficar, amém. Eu falei, não, irmão, mas a senhora tem que decidir. Sabe por quê, irmã? Porque eu vou dar minha opinião. Eu acho que a senhora está muito nova para morrer. Quantos anos a senhora tem? Ela falou, eram uns 40 e pouco. Eu falei, a Aninha nem casou ainda. Então a senhora tem muita coisa para ver ela casar, ter neto. O que a senhora acha de continuar vivendo? Ah, então pode ser. Mas não, a senhora tem que decidir se a senhora quer partir ou a senhora quer ficar. Não, então eu quero ficar. Amém. Parece história de filme, né? Então vamos orar aqui. Aí orei, né, pai? Aquela oração, 2 minutinhos. Fervorosa. Meu Deus, em nome de Jesus, está aqui tua serva, ela decidiu que ela quer viver. Senhor, a tua palavra diz que os homens viverão de 70, 80 anos, o que passar disso é encada e canseira. Mas ela ainda não tem essa idade, Senhor. Ela não tem nem 50, nem casou ainda. Então, Deus, cura ela agora, dá saúde, tal. Virei as costas e fui embora. Amém, irmã, a senhora está curada, fui embora. Aí, a mulher levantou e entrou no banheiro. Aí a filha entrou em desespero, né? Disse que batia na porta. Depois eu ouvi ela contar o testemunho. Ó, irmão, a gente pede oração e depois duvida. Diz que a mãe, na hora lá, levantou, foi no banheiro, tomou banho e tudo mais. Aí depois ela batia na porta. Mãe, a senhora está bem? Estou bem. O que foi? Não, estou bem. Aí a menina assustada foi no médico, em Sorocaba, tiraram outras chapas. O médico disse que olhava um, olhava outro e ficou sem entender, viu? Mas não é possível, tem que ter algum erro aqui, porque a senhora não tem nada. Glória a Deus. E ela não tinha mais nada. Olha aí que bênção. Então, a nossa fé, ela era assim, você pensava desse jeito. Eu penso assim até hoje. Você tem uma dificuldade? Vamos orar. Se Deus, ou Ele vai te curar, ou Ele vai te levar. Não tem motivo para pânico, para desespero, para nada disso. E por que você acha que hoje, então, você analisando hoje com o que você já viveu, com essas experiências que você está contando, por que hoje existe uma dificuldade para a gente ver os milagres ainda? Na verdade, só para deixar claro eu já preguei sobre isso uma vez. Na verdade, o que eu acho, em muitos casos, lógico que não é total isso, mas hoje, pelas experiências que a gente viveu, porque um dia eu até questionei Deus o seguinte, eu faço até hoje diversas visitas para as pessoas que não são crentes. E se você me perguntar agora, se alguém me perguntar, Pedro, de todas as curas e milagres que você já viu Deus realizar, Deus curou mais crente ou mais pessoas que não são crentes? Eu vou falar para você, no minha experiência, para mim, tá? Eu visitei já muitos crentes e visitei muitas pessoas que não são cristãs. A maioria que Deus curou foi pessoas que não eram cristãs. E um dia eu questionei isso para Deus. Eu falei, meu Deus, por que eu oro pelos... Os crentes pedem oração, a gente ora, mas não vê tanto milagre acontecendo. Aí vem uma pessoa que pede oração, ela nem é evangélica, nem frequenta a igreja. Aí você vai na casa da pessoa, prega, ora, a pessoa é curada. Muitas vezes nem vem seguir, não volta na igreja, porque não é a fé dela, né? Mas Deus curou ela. E um dia eu perguntei para o Senhor, por quê? E no dia que eu perguntei isso, aconteceu um fato na mesma noite. Olha que fato interessante. Era um congresso lá na igreja do pastor Agripino. Tinha acabado o trabalho e veio uma irmã, no término do trabalho, e pediu oração para o pastor Agripino. Eu estava do lado. Aí o pastor ainda falou, vem cá, irmã, vamos Pedro, vamos orar aqui. Já juntou, estava do lado. Orando para a irmã, tal, era saúde, orando, tá.
Amém, irmã, vai em paz. A irmã acabou de receber a oração, uma outra irmã cumprimentou ela com a paz do Senhor. Pai do Senhor, irmã, tudo bem? Ah, minha filha, não estou não, estou com esses problemas de saúde, só a misericórdia de Deus. Aí o Espírito Santo falou dentro de mim, olha o que você me perguntou. Ou seja, ela tinha acabado de pedir oração para Deus curar. Só que após a oração, ela mesmo já disse com a palavra, eu não estou bem, eu estou doente. Então, nós às vezes pedimos oração por costume, e não por crer que aquilo vai acontecer. Esse é um primeiro motivo. Há pessoas que pedem oração por costume. Ora por costume, canta por costume, mas já não sente mais aquele louvor dentro dela. Esse é o motivo. Mas tem um segundo, esse é um pouco pior ainda. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, o justo viverá pela fé. Então veja, fé é uma coisa, misericórdia é outra. E muitas vezes Deus, Ele cura pessoas que não é da fé, porque você vai, você anuncia, você ora, Ele recebe aquela oração, Ele recebe, e Ele pede a misericórdia de Deus. E a misericórdia é para quem está longe. Agora percebe, para quem está longe é misericórdia, para quem está na prática é fé. Então é diferente, eu não posso usar a mesma receita. A receita, cada situação é uma receita, cada doença tem uma receita. Não adianta você tomar um remédio, está com dor de estômago, tomar um remédio para dor de cabeça. Remédio é diferente. Dor de cabeça, remédio de dor de cabeça. Dor de estômago, remédio de dor de estômago. Na fé. Misericórdia é para quem? É para quem está na prática do erro, na prática do pecado, na incredulidade. Então ele vai clamar a Deus por misericórdia. E Deus, que é misericordioso, vai atender. Para o crente não é misericórdia, é fé. E isso é a diferença. Por isso que Jesus vai falar para os discípulos uma palavra tipo assim, até quando estarei convosco e sofrereis? Jesus, o que é esse sofrereis? Vereis essa incredulidade, ou seja, o poder está com vocês, mas vocês não têm fé para exercer. Entendeu? Sim. Então, hoje, se eu ficar doente, eu vou pedir a cura pela fé, não pela misericórdia. Não faz sentido. Eu tenho a Bíblia me relatando que o meu Deus tem salvação, o meu Deus tem cura, o meu Deus tem milagre, o meu Deus faz isso, faz aquilo. Aí eu dobro o meu joelho e falo, oh Deus, tem misericórdia de mim. Ele não quer ver isso. Vou dar um exemplo aqui que me vem na cabeça agora. É a mesma coisa, você tem uma filha, não é que você tem uma menina, Sim. E ela vai lá te pedir você tem lá na sua estante uma bolacha, você tem lá um iogurte, um Danone, está lá no seu armário. Para quem que é essas coisas? Para sua filha. Naturalmente, é óbvio que uma casa regrada, você vai querer que não haja desperdício. Então, vai falar, ó, eu quero que pede. Isso é normal. Mas como que é eu pedir, mãe, eu quero Danone? Não é assim que a filha fala? Mãe, eu quero bolacha. Pode ser até que algumas vezes você diga, mas agora não, porque primeiro você vai almoçar. Sim. Tem um motivo. Mas quando ela chega para pedir, a criança, sua filha, ela chega com autoridade. Mãe, eu quero Danone, eu quero bolacha. Vai certo? direto no foco, né? Diferente, vou pegar de uma criança, por exemplo, como eu fui, uma criança carente. Uma criança que não tem isso, um pedinte. Vamos para, se uma criança for no seu portão te pedir uma esmola, ela não vai pedir como a sua filha pede, com essa tipo, isso é meu, me dá. Entendeu? Essa conexão. Me dá Danone, me dá um Danone, eu quero meu Danone, eu quero uma bolacha. Ela vai pedir o quê? Tio, me dá uma bolacha. Você vai dar para aquela criança por pena. Estão entendendo a diferença? Então, ou me dá o de comer, eu quero alguma coisa para comer. Tio, eu queria alguma coisa para comer, eu só tenho uma bolacha. Aí você, eu quero, tio. Então, o jeito dessa criança carente chegar é diferente de um filho chegar. Sim ou não? Sim. Então, você não quer ver o seu filho ou sua filha chegando para você para pedir como se ela não tivesse um pai amoroso. Você quer que ela chegue com liberdade. E na fé é mais ou menos assim que a gente acha. Deus já nos tornou seus filhos, nós já somos filhos de Deus, mas muitas vezes nos portamos como mendigos, com incredulidade, como coitadinhos, entendeu? É verdade. E aí é onde ele, não é assim, é por fé. Para você, é aquela palavra do filho pródigo, né?
Viu, para o outro filho, que, olha, eu sempre estive com o senhor, que o pai, mas tudo aqui é seu. Você pode pegar a hora que você quiser. E ele estava chateado porque o pai matou um boi para o filho que estava perdido. Ele falou, mas esse estava perdido. Eu preciso fazer uma festa para ele. Agora, tudo que está aqui é seu, você pode pegar a hora que você quiser. Essa é a diferença. E a intenção desse, quando voltou para casa, ele queria apenas trabalhar. Ele queria ser servo. Ele igual... chega pedindo a misericórdia do pai. Pai, faz de mim um servo. Apenas um entregador de jornal, para mim já está bom. Então, ele estava em pecado e está querendo um favor do pai através da misericórdia. E obteve. O outro não, está ali, é só fazer o que ele quiser. Trazendo para a fé, é assim que eu creio. Temos problemas de diversos tipos que vão acontecer na nossa vida. Mas nós vamos chegar diante de Deus com confiança, porque Ele é o nosso Deus. Amém. Amém. Maravilha. Ei, já estou pregando. Já pregou mais de 5 minutos. Eu vou replicar aqui a pergunta do nosso pastor Daniel, já esteve aqui, né? Pregando aqui sobre doenças psicossomáticas. Isso. Doenças. Falou muito sobre isso também. Quem tiver oportunidade, procura aí. Pastor Daniel, que esteve aqui dando uma palavra sobre doenças, esclareceu bastante coisa para a gente aqui. Já pensou em pastorear a igreja? Na verdade, eu já pastoreei a igreja por 11 meses, né? Até na pegada que eu vinha, eu sempre, desde os 16 anos, sempre auxiliei como primeiro dirigente em vários trabalhos. Aqui em Boituva também, o pastor Agripino nos deu diversas oportunidades, dirigi ponto de pregação no Recanto Maravilha, no Pinhais, por 11 meses no Jutuba, depois pastoreei também onde o pastor Eliabe conheceu a Daiane, foi por 6 meses, eu falo que eu fui lá só para casar eles, foram 6 meses ali. Então, o que eu acho que aconteceu, não sei, o futuro a Deus pertence, né? Eu sempre falei para o pastor João Agripino, hoje eu entrei pelo caminho da política, eu era comerciante, uma coisa levou a outra, e eu não estava pastoreando a igreja. Mas eu sempre disse para os nossos pastores, né? Amanhã, se for a vontade de Deus que a gente pastoreie uma igreja, obviamente eu vou afastar da política, porque não dá para você levar as duas coisas. E na minha escala, como pastor auxiliar, tudo bem. Quando eu concorri em 2012, eu estava ajudando como auxiliar. Então, é diferente. Mas a igreja exige muito do obreiro. Então, você tem que estar 100% para isso. E, naturalmente, hoje, como eu me tornei vereador e tudo mais, e graças a Deus em Boituva, nós temos um bom corpo de obreiro. Então, sempre tem muitos obreiros aqui à disposição, falta alguém ali, você coloca, mas obviamente, o ministério sabe que se um dia precisar do irmão Pedro, o irmão Pedro está aí também. Eu creio que o pastor João Agripino, na época, inclusive, que a gente trabalhava com ele, ele tinha essa visão. Falou, o Pedro está hoje na política e, querendo ou não, está sendo importante para ele, bom para a igreja, para o ministério, porque vários cristãos trazem suas necessidades, a gente luta por direito de todo mundo, seja cristão, não cristão em geral, mas muitas vezes o cristão ele quer procurar alguém que ele se identifica. E tem muitos cristãos que não têm essa liberdade de abrir, que ele está passando por uma situação, que ele sofreu um desaforo num posto de saúde, entendeu? Quando você tem um irmão lá, ele chega, ele se abre, irmão, eu queria contar para você, olha, aconteceu isso, isso e isso. Então, a gente está no cargo, você vai atrás de informação e faz melhorar aquele serviço. Mas, geralmente, os cristãos não é muito de reclamar. Às vezes, sofrem injustiças por aí, perseguição, desaforo, mas eles ficam na dele. Sofre aquele baque, né? E vem para os pés do Senhor. Então, é importante a gente ter representantes cristãos lá, eu vejo como vereador até por isso. Tem muita coisa, o serviço público hoje, de todo lugar, não é só de Boituva, assim como numa empresa privada, você tem bons funcionários e maus funcionários. Sim. Você tem gente que trabalha muito bem e você tem gente que trabalha muito mal. Você tem gente que fala com carinho, de forma respeitosa, e tem gente que se impõe, entendeu? E os nossos, eu recebi diversos irmãos que puderam trazer situações que nós pudemos levar aos órgãos competentes e resolver aquela questão. Melhorar o atendimento em vários lugares, pessoas que, era soberba, tratava com discriminação. Mas eu percebo isso. Então, talvez o João Agripino, na época, inclusive, né,
a gente conversava muito disso, ele falava, não, Pedro, por enquanto você vai... Aí você tá, às vezes ele até brincava, né? Você está envolvido agora com política? Você tem que parar com esse negócio aí e ficar só em igreja, hein? Eu falei, pastor, eu estou à sua disposição. O senhor sabe muito bem que eu já lhe falei. Eu falava para ele, né? O dia que o senhor achar que nós temos que contribuir pastoreando a igreja, eu largo a política e vou ficar só em igreja, eu não vou ficar nos dois. Não, eu sei. Aqui, graças a Deus, Deus tem provido os obreiros. E, de fato, Boituva tem muitos obreiros. Graças a Deus. Graças a Deus, presbíteros, pastores, essa nova geração. Então, a gente tem aí. Mas é óbvio que, se precisasse um dia Deus apontar para qualquer um dos nossos pastores, eles vão obedecer, obviamente, o que Deus falar, e nós também, né? Amém. Que maravilha. Para finalizar, você é uma pessoa que tem bastante vivência aí, tem bastante experiência, passou por bastante coisa aí. Qual conselho você daria hoje para as pessoas que buscam, assim, hoje estão buscando por algum objetivo, seja profissional, seja ministerial, ali, né, que esteja ainda na caminhada ali? Você é vivido, né? Você Ou até viveu mesmo na área da bastante. política, né? Na política, assim, Em qual que é o- qualquer área da vida, em qualquer área da vida, o segredo existem alguns princípios que vai fazer você ser bem-sucedido. E você não precisa ser cristão para ser bem-sucedido. Nós temos esse exemplo do que eu vou falar agora, em pessoas que não são cristãos e são bem-sucedidas. Quantos casos aqui em Boituva de pessoas que vieram de diversos lugares do país, chegou aqui, como eu, com a mão à frente e outra atrás. Eu cheguei aqui, meu primeiro bem era uma bicicleta. Tem gente que lembra. Eu lembro de você na bicicletinha vermelha, indo para os cultos. Então, a pessoa olha e vê, puxa, que diferença. Então, nós temos muitas histórias bonitas de Boituva. Pessoas que veio do norte, pessoa que veio do Paraná, a própria história do João Agripino, diversos irmãos da nossa igreja, que chegaram aí com a mão na frente e outra atrás, e hoje são bem-sucedidos. Agora, uma característica que o cristão tem que ter, todo mundo, principalmente o cristão, mas não adianta ele ter um Deus que tudo pode se ele não seguir esses princípios, né? Que é o quê? Honestidade. Tem que ter honestidade em tudo que faz. Segunda questão, tem que ter qualidade no que faz. Eu confesso aqui, comecei a trabalhar cedo. Quando eu dou palestra, algumas vezes sou convidado para dar palestra para jovens, e aí fala o tema, por exemplo, a etapa que eu era um mau funcionário e a etapa que eu virei um bom funcionário. Até os meus 12 anos de idade, por exemplo, eu já tinha trabalhado em oficina de moto, era comum, eles pegavam ajudante lá, tinha 9 anos, 10 anos, mas estava trabalhando. Bicicletaria, trabalhei em mercearia de empacotador, mas até os meus 12 para 13 anos de idade, eu não era um bom funcionário. Eu era um funcionário meia boca. Eu falo isso. Eu me lembro que, geralmente, quando eu era dispensado, minha mãe ia nos serviços para saber o porquê. Porque ela tinha medo, será que ele foi dispensado porque mexeu em alguma coisa, pegou o que não devia? Então, minha mãe era muito presente nisso. Então, mandava embora, viu, por que o senhor mandou o Pedrinho embora? O que aconteceu? Não, pode falar. Aí, não, o Pedrinho é um menino bom, só que... Aí tinha o só. Às vezes ele está no mundo da lua. Falava, eu era um mau funcionário. É muito desligado, você tem que explicar para ele a mesma. É que ele é muito novinho também, né? A gente entende, né? Não é a fase ainda dele trabalhar, né, dona Antônia? Então ele tem que esperar um pouquinho. E minha mãe sempre ouvia a mesma coisa, né? Embora eu era novinho, é verdade. Sim. Só que eu não era um menino aplicado, atencioso. Não era. Fazia meia boca. Se você tem uma ideia, se tivesse uma sujeira ali, o patrão tinha que falar, viu, pega a vassoura e limpa ali. Entendeu? Se ele não falasse, ia ficar lá. A Bíblia fala que é servo inútil, né? Exatamente. Eu era assim. O que mudou? Teve um dia que minha mãe me deu um livro. Minha mãe ficava brava. Menino, você fica com a cabeça no mundo da lua, tem que fazer as coisas bem feitas. Um dia ela me deu um livro, chamava 7 Chaves da Riqueza. Aí eu comecei a ler esse livro. E eu estava trabalhando numa empresa, fazia 3 meses. E interessante o seguinte, o meu serviço era muito fácil lá. Então eu ficava, não tinha muita coisa para fazer, eu deitava de bruços, ficava de qualquer jeito, não tinha modos. E eles iam me mandar embora, mas eu não sabia. E justamente foi na época que minha mãe me deu esse livro. E eu li esse livro, As 7 Chaves da Riqueza. Ele falava, tem que ser honesto, tinha os princípios cristãos, ser dizimista, ofertante, mas tinha que fazer tudo com qualidade. E falava, nunca fique parado.
O livro falava uma coisa extrema. Se for necessário, trabalhe, nem que for de graça, como voluntário, mas nunca fique parado e sempre faça o seu melhor. Você é um lixeiro, seja o melhor lixeiro. Você é uma pessoa que mexe com roça, seja o melhor, seja caprichoso. Então, ele pontuava muito isso. E ele falou uma coisa interessante lá. Se você fizer, seja lá o que for, bem feito, ainda que você esteja no fundão da Amazônia, Deus vai abrir caminhos e a prosperidade vai chegar e vai te buscar lá. Eu guardei isso. E aí eu tive, a partir dali, uma consciência. Puxa, para Deus me abençoar, eu preciso fazer as coisas bem feitas, porque não vai fazer sentido. Muita gente, né? Ah, Senhor, abre uma porta de emprego. Aí Deus abre a porta de emprego, vamos lá. Aí chega lá, a pessoa falta, leva atestado sem necessidade, qualquer coisinha não vê a hora de bater, não fica uns 5 minutos a mais. Aí a porta se fecha. Ô, irmãos, vamos orar aí que eu estou desempregado, a firma mandou eu embora. Puxa, mas com 50 funcionários mandou você, o servo de Deus. Aí você vai ver, muitas vezes, como profissional, ele é um servo de Deus, sim, mas como profissional ele é um meia-boca. E, lamentavelmente, as portas vão se fechar, porque, vamos ser sinceros, do outro lado, lá também tem alguém falando, Deus, me prepara um bom funcionário. Então, do lado de cá tem alguém, Senhor, me prepara um emprego. E do lado de lá tem alguém, Senhor, eu preciso de um bom funcionário. O que precisa é casar essas duas coisas. Infelizmente, eu não era. Aí, após eu ler esse livro, eu comecei a aplicar. Tanto que, a partir dali, todo lugar que eu trabalhei, a partir dessa idade, inclusive de servente, eu era disputado para ser servente, porque eu não deixava faltar massa. Pedreiro nunca precisou falar, põe massa para mim, ou põe tijolo aqui que está faltando, nunca, porque eu estava ligado, porque eu já sabia, eu tenho que ser o melhor servente. Quando eu passei a trabalhar com as coisas, eu tenho que fazer produtos de qualidade, e isso foi uma marca, e hoje eu ensino isso. Se você fizer as coisas bem feitas, não importa o que seja, Deus vai fazer você prosperar. E você tem que trabalhar, porque o compromisso de Deus é com o trabalho. Não adianta você ser cristão, você tem um Deus poderoso que abre porta onde não tem. Mas se você não gosta de trabalhar, você nunca vai prosperar. E aí eu fecho isso com o que a Bíblia ensina no deserto. Quanto tempo eles ficaram no deserto? 40 anos. O que tinha no deserto? Nada. Não dava para plantar. Não nascia. E outra, eles estavam andando. Mas se você pegar, tem algo muito interessante, um princípio que Deus coloca ali. Deus mandava um maná, lembra? Que horário que Deus mandava o maná? Alguém lembra? Antes do sol nascer. Vocês já pararam para pensar, se não tinha nada para fazer do deserto, para que mandar o maná 5 horas da manhã? No deserto amanhã, 5 horas da manhã. Para fazer o povo acordar cedo. Não é porque não tinha nada para fazer que eles tinham que ser vagabundo. Entende? Isso é verdade. Exatamente. Porque, tipo, se não tem nada para fazer, concorda comigo? Olha, pode buscar uma na hora que você acordar, 9 horas, 10 horas. Não, a ordem de Deus é o seguinte, vocês têm que levantar antes do sol nascer para buscar o maná vai cair. Ninguém vai pagar nada. Pega só o suficiente. Todo dia tinha que buscar. E era esse horário. Quando o sol nascia, não tinha mais maná, ele derretia. É um princípio, tem que trabalhar. Segunda, já que ele estava no deserto, 40 anos, tinha sempre que estar levantando tenda e marchando. Isso é trabalho, entendeu? Não dava para Deus dar outra tarefa, mas tinha essa. Porque dá trabalho fazer tenda, construir tenda, pôr a estaca, levantar a estaca, caminhar. Isso é um princípio que a pessoa tem que ter em mente. Prosperidade e trabalho andam junto. E tem que estar honestidade e qualidade também. Olha que benção, maravilha. Um ótimo conselho aí, né? Rapaz, já fiquei até emocionado aqui para te chamar para dar uma palestra para os nossos jovens aqui. Já deu uma palhinha aí. Quem ouviu já eu sei que o tempo está estourado. Eu lembrei do testemunho, é 1 minuto. Pode contar. Tinha um irmão na nossa igreja, isso é verídico. Eu não vou falar o nome dele, obviamente, mas quem sabe ele ouvir, ele vai saber que é ele. Tinha um irmão na nossa igreja que a mulher dele sempre, aqui, Boituva, sempre pedia oração para ele. Meu marido está desempregado, irmão, ora a Deus aí. E o homem era tipo assim, 2 anos desempregado. Aí de repente abriu uma porta de emprego, passava 3 meses, o homem estava desempregado de novo. E depois não abria a porta para esse homem. 6 meses, 1 ano, ele já vai fazer 2 anos de novo que está desempregado. E um dia, lógico que eu não sabia que era para ele, depois que eu descobri a história. Né? E um dia eu estava ministrando a palavra e Deus me deu uma palavra falando disso. Olha, irmão, nós vamos orar agora no final do culto
pelos desempregados, porque Deus tem poder de abrir porta onde não tem porta. Só que antes de orar, deixa eu falar umas coisinhas para você. Deus vai abrir porta essa semana, mas você está disposto a ser um bom funcionário? Cumprir com as suas obrigações? Ser aquele que vai chegar mais cedo e sair além do horário? Vai dar o seu melhor? Não vai reclamar do salário, do patrão, nem nada disso? Pelo contrário, o dia que você achar que o salário é pouco, você vai pedir para o teu Deus abrir uma porta melhor. Se você está disposto a ser o melhor funcionário, vem para frente que nós vamos orar e Deus vai abrir porta para você. Esse irmão estava lá. Foi, Deus abriu porta realmente para ele, está empregado até hoje. E aí depois eu vim a saber que esse irmão, aonde abria a porta, era testado, chegava atrasado, era desanimado, entendeu? Reclamava de Então tudo, não ligava casa pra com a oração. Olha aí. Dá um café aí, irmão. Oh, Deus abençoe. Eu falei demais, hein, gente? Gente, desculpa aí de cansar vocês, hein? Toma um café, tá cheio. Para quem não falava 5 minutos agora, se deixar. Queria pedir perdão aos irmãos que esperaram aí, que houve um problema na internet e daí atrasou um pouquinho. Mas eu queria agradecer aqui sua presença. Eu que agradeço, querido. Quem sabe mais para frente a gente marca outro aí, né? Amém. Para contar mais benção aí. Eu não vou te perguntar dos planos futuros, porque, Não sei. porque o futuro só pertence a Deus. Por incrível que pareça, eu não faço plano mais para o futuro. Eu sou grato a Deus, tenho 46 anos de idade, tenho uma esposa maravilhosa. Esse ano a gente faz 25 anos de casado. Deus já me deu a graça de ter minha casa própria, carro, enfim. E não que isso seja importante, mas geralmente é o sonho de qualquer pessoa, isso é normal. Sim. Então, hoje, se eu pedir qualquer coisa para Deus, eu sou um ingrato. A única coisa que eu peço para Deus é que Ele me dê saúde. E para viver os dias que eu tiver, glorificando o nome dEle, junto com os irmãos, ajudando outras pessoas. Amém. Porque daqui a gente não vai levar nada. Sem dúvida. Porque quem a gente puder ajudar, acho que esse é o sentido do Evangelho. Não tenho plano nenhum para o futuro. Amém. Agora eu falo Só assim, de ficar na presença de Deus. Eu falo assim, para a cidade, o que você espera ainda da cidade de Boituva? Você como um vereador, né, que está na vida pública Amém. e atuando na área habitacional, que é uma área carente ainda, Sim. vamos dizer assim, né, que Assim, está bem estruturada, mas... Graças a Deus, hoje na cidade de Boituva, a gente está pegando um ótimo governo. O prefeito Edson Marcus tem fazido aí tem realizado, né, um trabalho muito bom está indo para o 3º ano de governo dele, conseguido diversas emendas, está destravando problemas aí de 40, 50 anos atrás. Aqui, a questão habitacional em Boituva, assim como em muito lugar, mas principalmente aqui, que é uma cidade pujante, aqui tudo é caro, o terreno é caro, e tem núcleos irregulares. Então, hoje tem essa Secretaria, inclusive, de Habitação, ela é nova, tem 1 ano apenas, está indo para o 2º ano, e foi criada com esse objetivo de trazer regularização e infraestrutura, qualidade de vida, porque hoje tem, eu não sei se vocês sabiam disso, são mais de 80 núcleos irregulares em Boituva. Então, com isso, as pessoas passam a ter o título é como se fosse a escritura, né? O título de regularização, o seu título do seu imóvel, valoriza o seu imóvel, passa a ter infraestrutura de água, de esgoto, de iluminação. Então, assim, eu sinto que Boituva vai crescer muito nesses 4 anos, nesse tópico, nesses 8 anos, que se Deus quiser, e for da vontade de Deus, o prefeito vai se reeleger de novo, e eu acredito que serão 8 anos, assim, principalmente de qualidade de vida para a população de Boituva. Muitos problemas aí que vêm se arrastando estão sendo resolvidos. A gente tem visto até a revitalização da cidade, né? Revitalização da cidade. Você passa, tem olhado, tudo pintadinho, tudo bonitinho, dá outra cara. Isso já dá um brilho, eu não sei se vocês sabiam, Boituva sempre foi uma cidade promissora e sempre teve entre as principais aqui da região. Sim. Nós tínhamos perdido esse posto. Nós já estávamos lá em 20º e tralalá lugar. Voltamos agora entre as melhores cidades para se viver no Brasil. Que bom. A cidade está sendo bem cuidada. Se Deus quiser, em breve nós vamos ter aqui uma UPA. Sabe o que é isso? Ai, que bênção. Um pronto-socorro. Porque uma benfeitoria traz outra. E eu hei de ver aqui o meu sonho realizado. Vai chegar uma hora que nós vamos ter aqui um novo hospital de alta complexidade, que nós temos um do média. Então, muita coisa você tem que levar para Sorocaba. Então, com o passar do tempo, nós estamos pavimentando a questão
Os grupos políticos hoje entendem que Boituva precisa crescer ainda mais nessa área. Então, está vindo aí a UPA. Se Deus quiser, com o passar do tempo, é uma questão de tempo, Boituva vai ter um hospital de alta complexidade também. E eu vejo um momento promissor para a nossa cidade nos próximos anos aí, se Deus quiser. Que maravilha. E Glória a Boituva Deus. é uma cidade que acolhe muita gente, né? Eu, quando cheguei em Boituva, assim, era muito pacata mesmo. Realmente não tinha nada. 6 horas fechava tudo. Então, esse tempo eu ainda Peguei talvez essa era época. muito menorzinho, talvez não lembro, mas eu lembro que era bem pacata. Inclusive Novo Mundo, né? A gente olha a extensão desse bairro hoje aqui, é gigante, entendeu? E tanto os outros bairros circunvizinhos que estão aqui, que tem, né, uma expressão gigantesca para a cidade. Gigantesco. Né? Eu não- Empresas que vieram. e Empresas grandes. Boituva ela está começando a fazer algo, começou a fazer algo nessa gestão, que é explorar o seu potencial turístico. Nós temos um grande potencial turístico aqui, que graças a Deus agora está andando. Então vocês vão ver o que vai acontecer nos próximos anos aqui. Não é só paraquedismo, balonismo, mas outras atividades também. Nos esportes a gente está crescendo muito. Aqui você vai ver em breve aí, nós vamos ter, já tem, né, na verdade, mas vai se tornar cada vez melhor. É circuito de ciclismo. Sim, sim. Já temos diversas Já modalidades estão de ocorrendo algumas coisas, atletismo. até no Parque Ecológico ali, se não me engano. Sim, Teve nossa. algumas atividades, eventos ali. Nossa, cada dia o boituvense vai ter mais orgulho Que bom, né? de morar em Boituva. Nos Maravilha. próximos 5 anos vai ser uma mudança fantástica aqui na cidade. Que benção. bom, graças Isso é a muito Deus. bom. Isso é um despertar, né? Pra quem Aí tava eu com deixo dúvida, a dica aí para os jovens que nos acompanharam da questão do estudo. Ó, eu acabei de me formar, 46 anos de idade. Então, não importa as dificuldades. Eu já perdi anos da minha vida. Volte, estude, faça um curso pela internet, porque portas vão se abrir, você faz a sua parte e Deus faz a dele. Amém. Até que Boituva tem necessidade muito grande de profissional, né? Muito grande. As empresas não encontram Muito profissionais preparados, né? Se eu contar para você, hoje nós temos aí, teve o Feirão do Emprego, foi um sucesso, muita gente veio e compareceu. Por outro lado, você vê, tem muita vaga de emprego, só que falta a qualificação. Eu vou dar um dado aqui, que nós precisamos orar, para Deus despertar os nossos jovens. Nós temos um instituto que chama Instituto Federal IFESP, já ouviram falar? Eu estudei lá. Esse instituto, hoje, para não falar besteira, mas ele hoje oferece mais de 40 cursos, gratuitamente. E por incrível que pareça, se você for lá hoje no Instituto Federal, olha, sei lá, 70% a 80% dos jovens que estudam lá vêm de outros municípios. Os de Boituva são poucos que se ingressam lá. É feita as campanhas, o jovem, infelizmente, muitos jovens não querem Sobram vagas. estudar. no caso. Sobram vaga, tanto que vem muita gente de fora. Olha aí. Vem gente de longe para estudar aqui no IFESP, porque o ensino é de primeira. E, às vezes, o boituvense, muitos jovens aqui, ele não quer saber de estudar. Ele termina o 2º grau e não quer fazer uma qualificação. E, justamente, é essa qualificação que vai permitir a vaga de emprego. Está casado as coisas. Então, precisa, você que tem um filho aí em casa, estimule ele. Não fique só no ensino médio. É gratuito esses cursos, a maioria. Depois tem o Senai também. Agora vai inaugurar a ETEC, uma ótima notícia. Teve até o deputado Arnaldo Jardim esteve aí hoje trazendo essa notícia. Dia 29 sai a ordem de serviço, bem aí no centro da cidade. Ali vai ser uma unidade só para capacitação. Então eu vou falar uma coisa: quem quiser se capacitar vai ter curso à vontade em Boituva, gratuitamente. Olha aí, Só não- vamos despertar então, galera, e vamos estudar, hein? Vamos estudar. É Só nóis, para isso quem serve não pra quer, todos né? nós. Que não vai- Para todos Quem nós. não quiser, não tem. Excelente. Mas tá bom. Deus abençoe Eu que por você ter agradeço. vindo aqui. Obrigado viu, pelo carinho. Finaliza aí, senão eu vou ficar falando aqui. A gente tem O povo já pressa, está não, cansado, tadinho do Maravilha. povo. Gente, muito obrigado. Esteve conosco, então, Pedrinho Gás, amém? Esse homem aqui que teve muitas histórias, tem ainda muitas histórias para contar. Infelizmente, nosso tempo hoje não cabe tantas, né? Tantas histórias, tantas experiências de vida. Mas foi um prazer estar aqui com o Rafael e, novamente, né, agradecer o Pedrinho pela confiança, né, nesse canal, para ter vindo aqui conosco, ter atendido o nosso convite com tanto carinho. É um homem cheio de responsabilidade, cheio de tarefa, tem que cuidar da sua família também, mas se dispôs a estar aqui hoje, numa quinta-feira, né,
quase, ó, 11h30 da Meu noite. Deus, falamos, hein? 11h30 da noite está aqui conosco, né, nos abrilhantando com a sua presença. Então, muito obrigado a todos você também pelo carinho, por ter participado conosco aí até o final. Você ainda tem a oportunidade de continuar divulgando para que esse testemunho, para que esse exemplo de vida alcance outras pessoas, e você que é de Boituva, pegue esse final e compartilhe aí para toda a tua família, né, aonde você vê que existe um jovem ou alguém que precisa de uma qualificação, segue aí a dica. Boituva está só crescendo e você faz parte disso. Amém? Obrigado, Rafael. Obrigado, Pedro. Amém. Posso Obrigado fazer um a toda a agradecimento equipe aí. aqui? Fica à Pode. vontade. Quero mandar um abraço para todo o pessoal da D Hospital, que está ali nos aguentando há 15 anos ali. Pastor Francisco, pastor Silvano, todos os obreiros, Edmar, todos, liderança, os meninos aí que estão sendo uma benção. Deus tem levantado ali os pregadores, deixa a dica aí, ó. Sim, sim. O dia que chamar, certamente eles virão. E dizer que é uma alegria fazer parte dessa família junto com vocês. Essa igreja sempre tem me acolhido muito, me ajudado muito em oração. Irmã Vanico, ciclo de oração, Deus abençoe grandemente, viu? E deixar aqui para minha esposa, né, que eu falo sempre para ela, né, que esse ano, se Deus me der vida, nós completamos 25 anos que eu ando de casado, e eu quero casar de novo com você, mulher. Não vai escapar, não. Obrigado pelo convite, viu, querido? Obrigado pelo espaço. Amém.